Eu acredito que o principal é você sair do lugar de vítima, aí você vestir a armadura e dizer, não, a responsabilidade é minha, a responsabilidade do sucesso é minha. Eu tenho que correr atrás, eu tenho que batalhar, eu tenho que buscar. Porque se eu não fizer isso, não vai acontecer. Cliente nosso entrou mês passado faturando 100 mil, esse mês fechou de 500 e pouco, mas tu vê a capacidade implementadora da pessoa e tu vê a vontade dela de vencer, a mentalidade que ela tem. E eu vejo no empresário que falta em muitos deles a mentalidade, porque competência técnica eles têm muitas vezes, mas a cabeça não está preparada ainda para acompanhar o nível de crescimento. O grande segredo é o marketing. O marketing ele te leva para onde você quer, né? O pessoal realmente tinha muito preconceito com o fit, ainda tem muito preconceito com o fit. Primeira estratégia, marketing. Como que eu fiz isso? Eu usei pessoas com poder de influência para poder divulgar a minha marca. Marketing, influência, networking. Então foi esse movimento que eu fiz, sabe, Yuri? E esse movimento é muito importante. Opa, desculpa estar atrapalhando aí o seu podcast, mas eu prometo que é rapidinho. Empresário, escuta só o que eu tenho para dizer. Eu consigo facilmente ajudar você a escalar a sua operação comercial apenas mexendo parafusos na sua operação comercial. Eu tô falando de entrar aí e mexer o parafuso certo, na direção certa e já aumentar o seu faturamento. E na verdade não é nem sobre você aumentar o seu faturamento, é sobre você pegar o dinheiro que você tá deixando na mesa todos os dias por não ter uma estrutura comercial 100% azeitada. Talvez você esteja até pensando, mas a minha tá boa, que bom que tá bom, mas eu tenho certeza que se eu mexer parafuso, eu posso botar múltiplos dígitos a mais no seu bolso, assim como a gente fez com diversos clientes aqui na Full Sales. Quer saber como? Clica no link abaixo e agende agora o seu diagnóstico 360 gratuito com um dos nossos executivos comerciais e ele vai entrar com você e vai te mostrar onde você vai mexer o parafuso, onde você vai ajustar a sua operação para que você possa ter múltiplos dígitos no seu bolso. Então clica aí e agende já o seu diagnóstico gratuito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast da Full Sales Matuta. Hoje nós temos um convidado de peso, hein? Que isso, pior que eu tô com fome aqui agora, não vou poder comer. A gente marcou no horário errado, né? Devia ter marcado à noite, fiquei sabendo depois. Piada interna, né? É, o pessoal vai entender. O pessoal vai entender. Mas antes de chamá-la aqui, eu quero fazer um pedido especial que é, cara, conheça a Dom Pagamentos, é a nossa plataforma. Patrocinador. Patrocinadora que tem um link de pagamento, cara, com taxas super justas, D+1, D+2, sei lá, cai no dia seguinte, bem basicamente. Legal. Então, o empresário, ele quer o quê? Ele quer lucro, né? E quanto menos tu paga em taxa de máquinas e pagamentos, mais você bota o dinheiro no seu bolso. Isso aí, tem um super dom de aumentar teu lucro. Exatamente. A Dom tem preços bem... tem taxas significativas e com certeza vai ser incrível. Ah, mas eu tenho uma taxa muito boa. Escaneia o QR Code, clica no botão, no link que tá aqui embaixo, conversa com eles, porque talvez eles possam cobrir esse link que você tem hoje. Beleza? Vamos chamar o convidado? Bora. Deixa eu ler aqui que o currículo é bem forte. Bom, ela é CEO e fundadora da maior rede de franquia de fast food saudável do Brasil, uma empreendedora que personifica a combinação de estratégia, liderança e propósito. Presidente da rede Habitué Franchise, Renara é especialista em alta performance empresarial e perita em franchise. Coautora do livro Fui Lá e Venci, e ela compartilha sua trajetória inspiradora, superação e sucesso no mundo de negócios. Também tem uma atuação mentora no Instituto Vacelo Goldoni, né, que fala? Ou seja, mentora. E também ativa na comunidade Sebrae, onde compartilha conhecimento e impulsiona outros empreendedores a alcançar, ou seja, a mulher poderosa, hein? Que legal. Vamos chamar ela? Vamos chamar, vai. Com vocês, Renara Ferreira. Seja muito bem-vinda, Renara. Seja bem-vinda. Obrigada, pessoal. Obrigada aí pela bio maravilhosa. E é isso, vamos falar um pouquinho sobre negócios. Já quero o QR Code aí da Dom, porque falou de lucro é comigo mesmo. É isso aí, ó, tá vendo? Pegou no bolso do empresário. Muito bom. Pô, Renara, acho que pra começar, a gente queria entender como que você começou a empreender. Você falou que veio de uma cidade muito pequena, né? Como que é o nome da cidade? Jandaia do Sul. Jandaia do Sul, cara. Caraca. A minha noiva, eu falei que ela é de Tibagi. Ela nasceu em Ponta Grossa, mas ela cresceu numa cidade chamada Tibagi. Não sei se você conhece. E lá é grande. Já é grande? Caramba. Perto de Jandaia é grande. E como é que foi, assim? Porque você veio de uma cidade muito pequena e hoje você tem uma empresa, cara, que é referência aí dentro de fast food saudável. Pode falar pra gente de onde veio essa questão empreendedora, como é que você cresceu e a partir desse momento de conseguir chegar onde você tá hoje, sabe? Pode pegar os principais pontos, assim, pra que quem tá em casa lá entenda até os pontos de inflexão que fez com que você conseguisse crescer. Sim,
Com Manda bala, certeza. quero saber, hein? Vamos lá. Esses dias eu ainda fiz um post no meu Instagram falando sobre isso. Desde que eu era criancinha, existia aquele programa Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Legal. Eu já me identificava com esse programa, né? Todo domingo eu e meu pai sentava lá na sala para assistir. Então, empreender foi algo que veio assim de dentro mesmo, desde pequenininha, sempre gostei. Mas teve todo um processo, né? Fui funcionária, fui CLT, né? Até chegar a hora de empreender. Então, comecei a trabalhar com 14 anos de idade, trabalhei em loja de cosméticos, lotérica. E com 19 anos, eu e uma amiga, né, uma sócia, nós resolvemos montar uma marca de biquíni, que era Marca de moda biquíni. praia. Isso. Caramba. Então, foi minha primeira experiência ali no mundo dos negócios. E aí a gente criou ali uma empresa, eu e ela, né? Nenhuma das duas tinha experiência, mas tinha vontade. Que legal. E aí a gente comprava o tecido em outra cidade, porque em Jandaiá do Sul era muito pequeno, não tinha muita opção. A gente ia em outra cidade de circular, né? Pegava circular e ia. Aqui fala ônibus, né? Lá fala circular. Pegava o ônibus e ia, comprava o tecido, levava na costureira que era em outra cidade. Essa minha amiga já sabia bordar, eu ainda não sabia. Aí ela me ensinou a bordar, aprendi, e eu falei pra ela, olha, eu gostei de bordar, mas eu acho que meu negócio é vender. Você borda e eu vendo. Pronto. E foi assim, aí ela bordava, eu pegava os biquínis e passava de loja em loja mesmo, sabe? Batendo assim, ó, a palma. E falava, olha, eu tenho uns biquínis bordados. E eram lindos biquínis, porque a gente queria algo inovador. Eu sempre gostei de inovar. Então a gente colocava aquelas pedrarias de strass. Vocês não conhecem muito que vocês são homens, né? Mas já a mulherada, a mulherada sabe. Minha amiga tinha um excelente gosto, bom gosto, né? E a gente colocava pérolas, strass. O nome da marca era Garota Marota Beachwear. Garota marota. Garota marota, gostei. Que legal. E naquela época, o que é engraçado? Naquela época o Instagram não bombava tanto quanto hoje. Então a gente chegou até a criar um Instagram para a marca, mas o Instagram estava começando ainda, esse negócio de vender pelo Instagram. E o que realmente dava resultado era a venda na rua. Então eu chegava na loja, eu via que a pessoa não tinha tanto interesse, né, em comprar o produto, eu falava, olha, eu posso deixar consignado aqui? Se vender, vocês me repassam, se não, não. E a margem era muito boa, porque a gente comprava o tecido, levava na costureira, pagava super baratinho para ela costurar. Margem E de quanto, mais ou menos? Uns 80, 70? Se bobear até mais, né? 70%. E é porque a gente... Esse negócio com 70% de margem. Só que Pode assim, era, né, que é daquele jeito, né, tava Uhum. começando ainda. Sim. E aí, deixava consignado, se vendesse, eles me repassavam, se não vendesse, não repassava. Mas deu super certo, foi super legal, foi uma experiência ótima, foi o que fez eu me apaixonar ainda mais pelo empreendedorismo e principalmente por margem de lucro, né? Então tudo que eu faço eu penso muito na margem de lucro. Hoje eu vejo empresário que monta um negócio e nem sabe qual que é a margem de lucro, não sabe qual é o CMV, não sabe nada. Então ali foi o primeiro pontapé inicial. E a gente ficou um tempo nisso, depois a minha sócia se mudou para o Mato Grosso, né? Começou a namorar, casou, se mudou para o Mato Grosso. Eu tirei meu Cresce de corretora de imóveis. Corretora de imóveis. Isso. E trabalhei um pouco com isso, mas, como eu falei, sempre visando margem de lucro, né? E o Cresce era algo que me possibilitava ter um resultado financeiro mais rápido do que eu começar a ingressar na faculdade para me formar em direito, que era o que eu queria, para ter um resultado financeiro. E aí, esse desejo de empreender em algo maior eu tinha, né? Aí veio a ideia da Pizza Fit. Eu sempre gostei muito do mundo fitness, né? Apesar que hoje eu sou mãe, né? Hoje tem 2 anos que eu ganhei bebê, tô um pouco mais distante dessa realidade. Mas é algo que eu sempre gostei. E aí eu pensei, bom, acho que eu vou desenvolver uma pizza de batata doce. Na época não existia. Na época não existia. Já comeu já? Já. O Yuri é meu cliente. Sou cliente. Ele e a Andressa pede sempre. Que legal. Yuri gosta de chocolate branco, né, Yuri? Chocolate branco, suspiro. Ah, é? Nossa. Caraca. Sim. Vamos pedir uma pizza hoje. Não, hoje eu vou mandar aí pra Muito vocês boa, à noite. Agora tem hambúrguer também. Tem hambúrguer, caraca. Com sem glúten. Calma, a gente vai chegar lá. E aí, aí você vai e decide montar essa marca de Pizza Fit. Isso. Foi tudo flor?
Como é que Não foi? é flor até hoje, né? Foram muitos desafios. Eu sou muito grata a Deus, porque eu acredito que Deus abençoou, né? Eu sempre coloquei à frente Deus à frente de todos os negócios, né? Então, assim, eu acredito que Ele abençoou e tem abençoado até hoje. Mas são muitos desafios. E eu falo que se não fosse Deus, eu já teria desistido, porque não é fácil, né? São vários obstáculos e os principais no início é porque não existia. Eu fui pioneira nesse negócio de pizza, né, Pizza Fit. Então eu precisava aprender, né, com quem já era líder de mercado no segmento tradicional. Então eu me inspirava muito naquele pessoal que já trabalhava com pizza tradicional. Então assim, ó, várias vezes eu ia numa pizzaria, sentava na mesa e ficava só observando o pessoal trabalhando. Que né? legal. Ia cada dia em uma. Aí, tive a ajuda do Sebrae também. Eu lembro que na época fiz um direcionamento lá com o Sebrae, onde eu gostei bastante, né, do Sebrae. E aí montei a empresa, comecei a vender pizza, mais do que eu esperava até, foi uma explosão assim logo no início. Aí eu comecei a contratar, né, engenharia de alimentos, nutricionistas, pessoas para de fato me ajudar a especializar mais naquilo que eu queria. Você chegou a pegar dívida na época de início? Não cheguei porque, na verdade, hoje você vê a empresa e você fala assim, nossa, hoje é uma empresa grande e tudo, mas eu comecei pequeno, né? Minha loja, igual eu tava falando agora, minha loja da Barra da Tijuca, que foi a primeira, é um delivery. Então, assim, eu não sei se vocês conhecem a região, mas é ali próximo do Bosque da Barra. Sim. É numa rua sem saída, Muito assim, é legal. lá num centro comercial que não tem ninguém, não passa ninguém lá na frente. Foi lá, então assim, eu arrumei um aluguel mais barato, né? A marcenaria era a mais barata possível, né? Tudo assim, eu comprei do mais barato, né? Até ir tendo capital para poder ir melhorando. Então, conforme, legal. eu sempre falo assim, que eu dei um passo de cada vez. Hoje, quando você fala em 30 franquias, parece que foi muito rápido, né? Mas teve todo um processo. Então, primeiro eu montei essa loja, não cheguei a pegar empréstimos na época, montei com um pouco de recurso que eu tinha. Ela começou a vender, né? Começou a vender bem. Eu trabalhava dia e noite, mergulhei de cabeça no negócio. Aí juntei dinheiro aí 1 ano e meio por aí, montei minha segunda unidade, que foi em Copacabana. Também uma loja bem pequenininha, focada para o delivery. Os dois delivery, né? Depois de Copacabana, passou mais 1 ano e meio por aí, montei a loja de Niterói, também focada no delivery. Legal. E aí, quando eu montei a terceira loja, eu montei uma massa de produção, aliás, uma produção de massas, né? Para eu poder produzir as massas para mandar para as 3 lojas. E nessa época, muita gente já me ligava e falava assim, Renara, eu quero colocar uma franquia aqui em Curitiba. Renara, eu quero colocar uma franquia aqui em São Paulo. Foi aí que eu comecei a entender o mercado do franchise, né? Comecei a estudar. Comecei a fazer diversos cursos, me conectar com pessoas que entendiam do negócio e franqueei. Aí, quando eu franqueei, que eu comecei a vender, né, as franquias e o negócio começou a crescer de fato. Legal. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Quando você abriu a loja, porque eu sei que tem muita gente que está assistindo a gente, está começando muitas vezes agora e está precisando melhorar a venda e tudo mais. Qual eram os seus canais de aquisição de cliente naquela época, né? Como é que você trabalhava? Por quê? Eu imagino que você pegou uma barreira no começo. Por quê? Uma coisa é você ter um cliente consciente, outra coisa é você ter um cliente inconsciente. Então eu imagino que você tinha muito Era um mercado aquela novo, barreira, né? assim, mercado novo. E quando falava de fit, há 9 anos atrás, Pô. a pessoa fala assim, essa pizza deve ser ruim. Sim. Hoje, cara, eu tava falando ontem pra um amigo, ontem eu tava falando pra alguém, eu falei, hoje é fácil ser fit. Hoje é fácil ser Hoje é fit. fácil. Tem muita coisa boa, né? E fit de verdade, né? Como é que era a tua estratégia ali para fazer com que o teu cliente chegasse até você com uma percepção muitas vezes diferente e acreditando que não era ruim? Como é que você conseguiu quebrar essa barreira, esse bloqueio e crescendo ali as vendas? Show. Bom, vou falar o segredo aqui. Eita. Já que a gente está falando só com alunos, né? Só com pessoas que querem de fato aprender. Mas assim, ó, o grande segredo é o marketing. O marketing ele te leva para onde você quer, né? Então, assim, o pessoal realmente tinha muito preconceito com o fit, ainda tem muito preconceito com o fit.
Primeira estratégia, marketing. Como que eu fiz isso? Eu usei pessoas com poder de influência para poder divulgar a minha marca. Então, pessoas que eram do Caramba. segmento fit, eu mandava pizza para a pessoa, né? A pessoa abria o produto lá, consumia, achava muito bom, porque o produto de fato é muito bom. Mas a audiência daquele influencer olhava e falava assim, nossa, será que essa pizza é tão boa assim? Vou pedir. Vou pedir. Caramba, olha que legal. Então, assim, marketing, influência, networking. Eu visitava, assim, ó, cada semana eu ia para uma academia. E aí, já conhece Pizza Fit? Não conheço ainda. Olha, vou te dar um cupom de desconto aqui de 10% para você passar a conhecer. Então, foi esse movimento que eu fiz, sabe, Yuri? E esse movimento é muito importante. Quando você vai abrir um negócio, se você não tiver essa visão do marketing, né, networking, das pessoas que têm esse poder de influência, hoje em dia a gente precisa muito disso. Então, eu diria que o canal de aquisição de cliente foi influência, mercado de influenciadores, academias networking, e também e também porta a porta, né? Boca a boca, né? boca a boca. Indicação também, imagino Indicação, que era né? muito forte em você. Mercado de influência, de certa porque forma, o produto era indicação. bom, né? Então, olha que interessante. Você não começou se preocupando para fora da bolha. Você começou se preocupando com a bolha. Com certeza. Porque a pessoa que segue uma pessoa do fit, ela tá na bolha do fit, geralmente. Né? Então, para que eu vou furar a bolha se eu ainda tenho uma margem, uma fração gigante de dentro da bolha? Isso é muito legal, porque você definiu muito bem teu cliente ideal, que era o cara do fit. E não fazia sentido para você fazer marketing para quem não era dessa bolha específica. Isso. O desgaste para conseguir gerar consciência era muito maior. Sim, exatamente. Eu mirei esse público, né? Logo no início foi o público que eu falei, não, eu preciso... Eu mesma criei minhas próprias estratégias, né? E fui direto nesse público e deu certo. E como é que tu chegou até o grande influenciador? Networking. Caramba. Conexão. Sabe como, Yuri? Olha só, nós dois mesmos nos conhecemos através do Zé André, né? Então eu falo assim, uma das maiores ferramentas que a gente tem em mãos hoje é o networking. Eu sou fascinada pelo networking. Então o que eu fiz? Me matriculava em grandes academias, fazia amizade com o pessoal, né? Em uma dessas academias mesmo eu conheci a Graciane Barbosa, que é uma das maiores referências nacionais do fit. Acho que ela é a maior referência nacional do fit. Acho que hoje é o Cariani. É o Cariani. De mulher eu falo. De mulher? De mulher é ela, né? Disparado. Tem outras também, mas eu acho que ela tá na frente. Ela. E aí, né, fui conversando, até conseguir chegar nela, né? Fazer ela provar o produto e acabou que ela provou, se apaixonou e consome até hoje. Caramba. Olha só, interessante, network, né? Que é network. A gente bate muito nessa tecla. E o outro ponto importante também, Renara, cara, esteja onde teu cliente está. Às vezes a galera faz umas contas que eu costumo dizer que são umas contas burras. Né? O que eu costumo dizer que é conta burra? A pessoa pensa assim, abriu uma nova academia de R$1.000 na minha cidade. Sim. Aí a pessoa fala assim, eu pagar R$1.000 na academia? Essa é a matemática que ela faz. A pessoa inteligente, ela fala assim, R$1.000 na academia, o público está lá extremamente qualificado, o meu cliente está lá, vou pagar R$1.000 na academia. Pronto. Estou investindo R$1.000 na academia. Exatamente. Pronto. Isso é conta inteligente, Sim. ao invés de conta burra, né? Tipo, eu vou no restaurante, qual restaurante tu vai? Vou no restaurante ruim. Não, tu vai no melhor restaurante. Teu público tá lá, né? Vai viajar, não vai no pior, Eu tava trocando ideia com o tio Uli. Sabe o que ele falou que ele fazia? O tio Uli, ele é filho de um bilionário, vi até no podcast aqui, não sei se você conhece o Uli. Você deve conhecer o tio Uli, ele é dono da Ortobon, hoje ele fala para investidores. Qual o nome? Tio Uli. É o nome dele. Ele veio também de lá, conheci ele na época lá. Sabe o que ele falou que ele fazia? Tipo assim, é claro, quando ele era mais novo ele tinha muito dinheiro graças à herança, mas também porque ele investiu muito desde muito pequeno. Ele viajava nos principais hotéis do mundo pra conhecer famoso. Porque ele conhecia, ele falou que tomou um café da manhã com a Adam Sandler. Olha que loucura, é esse negócio do network, né? É o network. Que legal. Onde seu público está. Lógico que, como eu falei, né, agora há pouco,
Tô falando aqui para alunos de vocês, são pessoas que já têm um grau de maturidade muito avançado. Então, só entende sobre esse assunto, só entende essa conversa realmente quem tá nesse grau, né, de maturidade no mundo dos não consegue negócios. sentar na mesa. Pessoal Criança saiu da sala. Crianças saem da É. sala. Você é muito pessoal, avançado. exatamente, pessoal que tá começando agora, e assim, Yuri, eu falo isso por experiência própria, porque eu vendo franquias. Legal. Então, eu vendo franquias não só para o Rio de Janeiro, como para fora do Rio de Janeiro também. Já começou já- o internacional já? Internacional não, só interestadual, Daqui né? a pouco Deus começa, abençoe. É, amém. Já chegou alguém pedindo? Já, várias Daqui a pessoas. pouco começa. Sim, muitos interessados. Então, eu já tive franqueados que, por exemplo, eu fui falar isso, né? Falei, ó, eu preciso que você se matricula na melhor academia da sua cidade para que você crie o seu networking e você venda o seu produto. Poxa, mas eu vou pagar R$200, Caramba. sabe? Então, assim, tem Porra, pessoas 200, quem que... dera. Se aqui fosse isso, né? Então, assim, tem pessoas que, infelizmente, ainda não têm essa visão, Não. né? Mas eu ali, como líder, né, de todos os meus franqueados, o que eu tento trazer para eles diariamente é essa visão, né? De onde a gente deve estar, de onde o nosso público está, com quem a gente deve se conectar. E Então, aí é uma vírgula isso. importante que a maioria das pessoas estão pensando assim, hoje a Renata tem vida boa, tem uma condição legal. Para ela é fácil. Não, imagino que você não tinha nem dinheiro. O pouquinho, Yuri, tu investiu o pouquinho que tu exato. tinha na melhor academia. Olha, vou falar uma coisa pra você. A gente tá falando aqui, né, sobre academia, né, influenciadores. Só que não foi só essas estratégias, tive diversas estratégias. Uma das estratégias que eu fiz foi pegar o panfleto e sair também, em condomínio, de porta em porta, né, falando com o pessoal, olha, já conhece a Habitué Pizza Fit? Toda loja que eu abri, eu mesma panfletava na rua, né? Legal. Levava o panfleto, entregava pro cliente. Olha, já conhece a Habitué? Colocava nos escaninhos, enfim, ia nos comércios. Então, assim, depois, né, como eu falei, esse aí foi o início, mas depois a gente teve outros influenciadores. Eu já paguei um Instagram lá de São Paulo, que é o Sampa Dicas, uma página bem grande. Eu sigo, muito Já bom. paguei caríssimo para eles poderem divulgar a minha Sampa empresa. Dicas, acho que eles começaram a me seguir esses dias. Você pode... 1.1, mais de 1 milhão de seguidores. São muito fortes. Então, assim, Eu sigo eles lá. Legal. eu paguei para eles. Mas, até chegar nesse nível de você ter o capital para investir, tem o trabalho de formiguinha. E como eu falei, eu dei um passo de cada vez. Sim. Então, assim, no começo eu não tinha dinheiro para ficar investindo em tráfego pago, por exemplo. Hoje né? você investe. Hoje em dia o tráfego pago é sensacional, mas naquela época eu não tinha verba para isso. Então, hoje em dia eu invisto. Hoje em dia tem Muito que bom. investir, né? É isso aí. Legal. E além desse desafio principal que você passou no início, que você não tinha a estrutura, né, para começar, teve Sim. algum outro desafio que você passou? Com contratação? Ou então com alguma outra coisa que você pode comentar? Sim. Eu acho muito bacana a gente frisar também, como eu falei, o pessoal hoje me vê, né, bem vestida e blazer, não sei o quê, e acha que tudo é flores e tudo veio fácil, né? Como eu falei, foi uma longa jornada até aqui, né? A gente costuma falar mais das vitórias. Por exemplo, ontem eu tava conversando com um amigo meu. Eu não abro o meu Instagram quando eu tô chorando pra mostrar, olha, gente, eu aqui chorando porque eu tô decepcionado com um funcionário, né? Porque eu fiquei na mão. A gente não faz isso. Então a gente conta mais as nossas vitórias. Mas existe, né, muitos momentos desafiadores. Eu tive muita dificuldade com colaborador, mão de obra no Rio de Janeiro é muito delicada, né? Não sei se vocês É verdade. passaram já por isso. Já tive pessoas que já tentaram puxar meu tapete, vamos dizer, né? Eu já Caramba. tive uma pessoa que se infiltrou para tentar fingir que queria comprar uma franquia minha, foi lá e montou uma pizzaria para ser meu concorrente. Então, assim, foram tantas decepções e tantas coisas nessa jornada, mas eu vejo que isso faz parte da vida do empresário, Sim. né? Para vocês terem ideia, eu lembro a primeira vez que chegou uma carta para mim da justiça, né? Cartinha de amor. Que um colaborador tinha me colocado, né? Na justiça. Uma pessoa que eu paguei tudo que tinha que pagar, mesmo assim o cara foi lá e me colocou, né? E aquilo pra mim foi o fim do mundo. Por quê? Porque eu fui criada numa família 100% honesta, correta. Minha família nunca ninguém colocou na justiça. Nunca existiu isso. Então, quando eu recebi aquilo lá, eu entrei em pânico, em desespero, né? E hoje em dia eu vejo que isso aí é normal, né? Eu tenho amigos hoje que são donos de grandes redes que eles falam, Renato, eu tenho mais de 400 processos trabalhistas, então fica tranquilo, isso aí faz parte da vida do empresário, né? Infelizmente. Tem que entrar na conta, né? Tem que entrar na conta.
E qual foi olhando para sua trajetória, é legal que você já adquiriu a habilidade de vendas, você já entendeu desde nova ali que... Era vendedora desde sempre, né? Desde sempre, né? E o empresário que prospera é o empresário que sabe vender. Exato. Né? O que fez, por exemplo, o Full Sales crescer tão rápido, né? E bem, né? Porque na época tinha eu e Vini de frente, Vendendo. 2 vendedores natos vendendo. Né? Então a gente entrava em call e fechava negócio, entrava em call e fechava negócio, e contrato às vezes de 300, de 240, hoje a gente não vende esse mais, mas na época a gente vendia um produto de 240 mil, né, e tudo mais. Hoje o Matuta tá bom de vendas, de tanto conviver com a gente, o Matuta agora também entra em call e fecha negócio. Mas você já teve essa habilidade de venda já. Mas tem uma hora que eu vejo que o empresário, ele tem que sair e deixar de ser vendedor e se tornar empresário. Que você Nunca deixa de fazer. ser vendedor 100%, né? Sim, mas que que você sai... Existem 2 mentalidades. Mentalidade do empreendedor e mentalidade do empresário. Né? Empreendedor pensa em se matar de trabalhar. Empresário pensa como que eu trabalho menos e faturo mais. Sim. Isso aí. Em que momento que você percebeu que você fala assim, cara, eu tenho que pensar agora como empresário porque o negócio cresceu? Então eu tenho que mudar, virar essa chave e construir essa mentalidade e buscar saber sobre isso. Para mim, a maior virada de chave foi quando eu deixei de ser dona de pizzaria para ser dona de uma rede de franquias. Muito legal. Eu deixei de vender pizza com ticket médio de R$80 e passei a vender franquia com ticket médio de 300 mil. Então, assim, hoje eu tenho uma equipe de vendas, né, que vende as minhas franquias para mim. Mas no início era eu mesma quem vendia. As primeiras franquias foi eu quem fechei, né? E realmente, o empresário, eu acho que ele nunca deixa de ser vendedor, né? Então, por exemplo, eu estava vendo para cá, hoje eu tenho uma nova marca também, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, Legal. mas é uma marca de suplementos, X7. Ah, eu vi você Você divulgando. viu? E aí eu ia trazer para Mercado vocês, ia trazer para vocês a creatina em caramelo para vocês provarem. Creatina caramelo? E eu acabei esquecendo, saí na correria, mas eu vou mandar para vocês. Creatina em caramelo. Marcou o podcast na hora errada. A gente tem que fazer uma consulta. Agora o pessoal tá entendendo. A gente precisa fazer uma pesquisa de mercado melhor quando chamar convidado. Verdade. Horário. Marca o horário. Você viu? Já viu já? É Que sensacional. legal. Então, até esqueci o que eu tava falando. Não, da marca. Então, mas o que eu tava falando antes? Sobre a questão de você ter mudado a mentalidade de vender pizza. Então, só que aí o que acontece? Quando você tem essa expertise em vendas, quando você gosta disso, você nunca deixa de vender. Então, por exemplo, hoje eu tenho os meus vendedores que vendem minhas franquias, vendem minhas pizzas, né? Mas eu sempre tô pensando em vender algo, sabe? Eu quero vender, porque não adianta, o empresário ele tem que saber vender para ele realmente crescer. Sim. E aí a creatina mesmo eu já ia trazer para fazer uma propaganda aqui para vocês já para vender creatina, né? Já tá fazendo, na verdade, né? Que agora o pessoal vai pesquisar no vocês têm Google. que provar, é sensacional. A hora que vocês provarem. Não, tu falou com uma convicção ali. Não, que é realmente boa. certeza. Eu já tava imaginando vocês provando aqui, mas eu Meu Deus do esqueci. céu. Mas à noite eu mando aí pra vocês provarem. Então tá bom, então. E é Muito isso. legal. Então, o empresário, né, no meu caso, não sei se todo mundo é assim, mas você precisa entender de vendas, porque sem vendas você não chega em lugar nenhum, né? A gente precisa dos clientes, precisa vender. Exato, porque não é só vender um produto ou um serviço, é vender ideia, né? Isso. Vender Você ideia. tem que saber vender a tua ideia, né? Exatamente. Então, eu tava fazendo uma call. A gente tem um produto que é o High Sales, né? Que é um produto mais alto, tipo Mastermind. E a gente tem um cliente chamado Guga Ribeiro, que era uma empresa chamada Tributo Devido. E tem um produto assim absurdo. Ele tem um SaaS de organização tributária. É absurdo. É um o produto software. dele, assim. Faz. Eu fiquei Sensacional. chocado Legal. com o produto dele. Eu fiquei chocado com o produto dele, assim, eu não conhecia. É bem legal. E ele é bem quietinho, assim, e quando a gente descobriu a potência dele há pouco tempo. E ele é muito quietinho, né? E aí, quando ele chegou, ele é tão calado que ele chegou lá, deu um depoimento muito foda de faturamento que ele teve com a gente. Nossa. E aí eu entrei numa reunião com ele que ele precisava fazer o pitch, que ele ia no negócio de... sei que lá, comércio, alguma coisa assim. Aí ele falou assim, cara, me ajuda a estruturar o pitch, né? Sim. Aí eu entrei lá na call com ele ontem para ajudar ele a estruturar o pitch, a narrativa, né, do processo ali de como ele vai vender. E aí, cara, tu vê que o começo da apresentação é uma venda de ideia. Sim. É, Tu tem que vender a ideia. exatamente. E depois tu vai vender o teu produto. Isso Que é aí. basicamente nosso modelo de apresentação de venda. A gente vende a ideia e depois A conscientiza gente chama o de cliente. tese, né? Isso. Que é essa base de, tipo assim, por que, por exemplo, a franquia
da Pizza Fit, ela é a melhor franquia com relação a outras que existem no mercado fit. Sim. Entendeu? Aí a vinda dessa ideia primeiro para depois a pessoa negociar pagamento, entender como vai fazer. Exatamente, isso daí. Tá. Eu gosto muito de, primeiro, você vender realmente a ideia, né? Vender o sonho, igual no meu caso. A franquia é o sonho de muitos empreender. Sim. Então, é um passo ali para você empreender. E aí depois a gente fala de números e todo o restante. aí. Mas o início é você vender de fato o sonho ali para a pessoa, que é possível. E a pizza também, né? A gente fala bastante de pizza, mas na verdade hoje eu não vendo pizza, né? Eu nunca vendi pizza, né? A gente vende saúde em forma de pizza. Olha a Ó, que diferença, legal. entendeu? Então isso que a gente tá falando realmente faz toda a diferença. Eu não posso chegar aqui e falar assim, gente, olha aqui, come minha pizza de batata doce. Tem gente que vai olhar e fala, nossa, mas batata doce, né? Não é todo mundo que gosta. Agora, quando eu falo assim, olha, pessoal, eu trouxe aqui para vocês saúde em forma de pizza. Uma pizza que é sem glúten, sem fermento, sem farinha de trigo, rica em vitaminas, rica em nutrientes, que traz diversos benefícios para o organismo. Tem antioxidante. Pronto, a pessoa já falou, opa, quero... Só de cortar esse trecho e colocar para rodar anúncio, vai vender. Já vai vender. É isso, entendeu? Então, a grande sacada das vendas é isso, né? Você realmente... vender a ideia e depois sim vender o produto. O benefício por trás, né? Muito legal. Lá, quando eu já peguei aqui, ó, o próximo. Que é assim, a gente tem uma linha, né, que a gente quer pegar as principais ideias daquilo que você está falando, né? O próximo passo é sobre a gente entender sobre a tua estrutura comercial. Tá. Como é que você faz a venda das franquias, especialmente, e como é que você gera a demanda para conseguir vender essas franquias? Aí eu queria entender, primeiro, você tem um vendedor que vende franquia específica ou um vendedor que ele vende de tudo lá dentro? Como é que é a tua estrutura comercial interna? Então, como eu falei, quando eu iniciei, né, as primeiras franquias, eu mesmo quem vendia. Só que não tem como, a nossa agenda é corrida, né? complicado. Muito, muito difícil. Mas é algo que eu gosto, sabe? Eu gosto de conversar com o franqueado, eu gosto de ouvir a história, né? Legal, né? De entender. E isso é muito importante. né? E eu gosto de vender franquia para quem tem paixão pela marca mesmo, sabe? Então, eu gostava muito de ouvir. Só que com o tempo, assim, eu tinha muitas demandas, ficou muito difícil. Eu não queria pegar uma pessoa, né, que vende de tudo e coloca para vender franquia e vende pizza e vende franquia e vende tudo. Não, eu queria pessoas especializadas para vender a franquia. Então, eu contratei uma empresa que é especialista em venda de franquias. Ah, legal. Então, hoje eu tenho uma empresa que presta um serviço para mim que vende a minha franquia. E eles são incríveis, maravilhosos mesmo. São realmente excelentes vendedores. A taxa de conversão tá batendo quanto? Você sabe? Não sei te dizer. E o canal que a gente usa é o tráfego, né? Então, usa tráfego. Vocês que pagam tráfego e aí mandam tráfego para eles e eles vendem a franquia para vocês. Exatamente. Entendi. Exato. Depois me fala a taxa de conversão, que eu vou te falar se realmente é bom ou não. Vou perguntar lá pra eles e vou te passar. Depois tu me traz leads, agendamento, no-show e taxa de conversão. Legal você saber. Aí eu vou te falar se realmente é bom ou não. Fechou. Tô 100% sincero. Ó, Renato, tá bom pra caralho, Renato, não tá tão bom assim não. Pode cobrar que tem margem de aumento de resultado. Então. Fechou. Legal. Mas me passa esses números depois, tá? Vou pegar. Hoje você que tá como CEO hoje da... Isso. Como é que hoje tá a sua equipe, assim, vamos pegar ali do nível tático? Não vamos manter operacional não, mas tem o tático gerente? ali, como é que tá o nível tático hoje? Então, Yuri, eu aprendi no ano passado, né? Como eu falei, há 2 anos atrás eu engravidei, hoje eu tenho minha bebê que tem 2 aninhos. E até então tudo era muito centralizado em mim, né? Eu controlava tudo ali, não só das lojas, como da franqueadora em si. Com a chegada da Antônia na minha vida, eu tive que passar, né, a ser mãe. Então, a vida profissional que vinha ali praticamente em primeiro ficou em segundo. Então, nesse momento, eu pensei, agora eu preciso de braço, preciso de pessoas para me ajudar e eu quero pessoas qualificadas. Foi aí que eu coloquei um sócio, né? Convidei um sócio que era um dos meus franqueados, convidei e falei, vamos trabalhar comigo na franqueadora? Vamos. Então, hoje ele é meu sócio, tá? Na franqueadora. Temos também, ali do time tático, 2 consultores de campo,
Legal. que estão ali. Pra fazer Tenho a minha pesquisa e equipe de tal. marketing também, né? Que assim, eu tenho uma pessoa, mas ele tem a equipe dele também. Ah, legal. E essa parte de vendas também, que é o time comercial. E a BZX, que hoje vende minhas franquias. Então é Boa. basicamente isso. Cara, eu acho interessante isso. Ter sócio, chega em um momento, Sócio operador, né? o- que a gente chama. que tu precisa de pessoas que estão com você, né? Porque você, mãe, única dona, é complexo conseguir Nossa. tocar a sua operação. Né? Vai ficar gargalo, vai ficar furo, é inevitável, e a Sim. prioridade muda, né? Você fala assim, minha filha ou negócio? Minha filha. Exatamente. Como eu falei, né? Eu fui dando um passo de cada vez, crescendo, né? Bem conservadora. Só que antes da chegada da Antônia, eu até conseguia dar conta de tudo. Quando ela chegou, aí pronto, eu já não conseguia mais. Comecei a ter crise de ansiedade, porque eu queria trabalhar, né? Eu precisava disso, mas eu precisava da atenção para ela. E eu sempre tive muito receio de sociedade, porque eu já tinha tido uma sociedade antes que não foi das melhores possíveis. Então eu falava, eu não quero ter sócio, não quero ter sócio. Só que chega um momento, né, da nossa vida que você entende que para você crescer, né, você precisa multiplicar. Fala, sociedade você não está dividindo, você está multiplicando. E aí foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Meu sócio é sensacional, né? Tem trago pra gente várias visões. A gente juntou, né? Igual vocês, assim, cada um com a sua cabeça, juntou e tem sido muito bom. Eu costumo dizer que sócio, às vezes a pessoa me faz a pergunta, Yuri, devo manter ou não essa pessoa como sócio, né? Já aconteceu algumas vezes, inclusive no grupo do programa esses dias a gente teve esse levantamento de bola, né? Sim. E eu falei assim, cara, se faz uma pergunta, essa pessoa que eu tô querendo trazer como sócio, eu poderia contratar e ela exerceria a mesma função? Se a resposta for sim, contrata que é mais barato. Se a resposta for não, traga como sócio. Né? Porque Sim. é uma pessoa que vai somar com você, que tá todo mundo correndo na mesma direção. Né? Sim. Hoje a gente tem 3 sócios, tá todo mundo correndo na mesma direção. Isso aí. Né? Todo mundo tem a mesma ambição. A gente tem nossas desavenças, às vezes discordância, mas no final das contas a gente tá olhando para um único Exato. lugar. Esse aqui é o alvo, essa aqui é a nossa meta, vamos para Sim. lá. A gente vai discordar de como, porém alinhar. E eu, às vezes, vou estar errado, às vezes o Matuta vai estar errado, às vezes ele vai estar errado, alguém vai estar Exato. errado, mas a gente está olhando para lá, então ir para lá. E todo mundo, hoje, né, todos os 3 sócios hoje fazem papéis insubstituíveis, no sentido de eu não poderia contratar uma pessoa que ela não exerceria tão bem quanto Que cada um dos sócios faz. Isso. um sócio faz. E uma outra parada que também que eu escutei legal, que você falou, é trazer pessoa qualificada, velho. Eu vejo, às vezes, a galera fazendo conta, mas uma das contas burras, né? Uhum. O pessoal fala assim, pô, eu vou contratar uma pessoa e eu vou pagar 5 mil. Vamos supor um cargo de gerência, sei lá. Sim. Vou pagar 5 mil. Beleza. Cara, por que tu não contrata um sênior pagando 10? A pessoa, não, cara, 5 mil reais a mais. Filho, o sênior, a pessoa boa, ela vai crescer o teu negócio. A pessoa não faz Ela o cálculo vai do se quanto a pagar. pessoa gera, Isso, né? ela aquilo que vai eu falei, né? justificar. Ela fica ali presa no dividir, mas não entende que isso é multiplicar, Exato, na verdade. Ela vai se pagar. Então, assim, Vai. tanto que hoje na FunSales a gente não tem mais a política, a gente não contrata mais júnior. Não tem Eu também contratação não de quero mais. júnior. A gente contrata pleno para sênior. Sim. E a maioria é sênior. Algumas coisas a gente fala assim, cara, algumas funções, Faz sentido, tipo alguns suporte. pilares Sim. é suporte. E também algumas vagas são mais complexas de contratar. Você arrumar bons claro. profissionais em algumas, principalmente no marketing, Sim. né? Por exemplo, social media. É difícil de você difícil. achar social media. Não é fácil você achar Não. social media boa. Eu já quero levar essa aqui embora comigo. Não. Que isso? Furou meu olho. Você não viu? Já isso? perguntando qual é o nome dela, qual o WhatsApp dela. Olha que eu te... Cuidado se fala que eu pego o celular e mando pegar, hein? Mas não é fácil você arrumar uma boa social media. Então, algumas funções ali são mais complexas e aí, de fato, você vai contratar, às vezes, uma pleno e etc. Sim. Mas, pra mim, cara, não faça essa conta de pagar mais barato. A minha conta é quanto de ROI essa pessoa me dá. Todo cálculo que a gente faz na FunSales às vezes a pessoa chega lá e fala, Yuri, posso contratar mais fulano? Né? Porque hoje cada um tem uma função. Eu fico mais ali no pré-vendas e tocando os eventos e do high sales, que é o nosso produto... É o nosso master com entrega, não é aquele master de conversa, tem entrega de fato. O Matuta fica mais no financeiro, o Vini fica mais ali na entrega, no marketing de performance e conteúdo. Entendi. Então, quando alguém chega pra gente e fala assim, pô, Yuri, posso contratar, preciso de mais uma vaga em tal lugar.
Aí eu faço 2 perguntas. Primeiro, você realmente precisa da vaga? Preciso, tá. Qual é o ROI que essa contratação vai me dar? Justifica pra mim em número. O que a mais tu vai me entregar? Sim. Porque se eu autorizei você a contratar e você contratou, eu vou te cobrar pelo resultado. Exato. E eu vou te cobrar em cima do que você me falou. Yuri, vai aumentar a eficiência em 10%. Aí Vai faz aumentar? sentido. Vai. Então, beleza, pode contratar. Mas Sim. tu vai me entregar 10% de eficiência. Eu falo pros meus líderes, eu te cobro o resultado. A Cami, né? A Cami virou e falou assim, Yuri, tô querendo contratar a Tainá na época. Avalia pra mim. Eu falei, a contratação é tua, a profissional vai trabalhar com você e eu te cobro o resultado. Você aí. assume É o sua que eu falo, contratação eu e quero tem resultado. responsabilidade sobre essa. Não, é igual você me perguntou agora da conversão, não sei, eu não quero saber disso, eu quero resultado. Cadê o resultado? É isso aí. E na verdade a gente chegou num ponto, né, Yuri? Eu falo assim, eu cheguei num ponto e eu já cansei de ensinar júnior, né? Sempre gostei, eu sou uma pessoa que eu gosto de dar oportunidade de crescimento para as pessoas. Só que hoje eu cheguei numa fase que eu não posso mais perder tempo, né? Hoje, vamos dizer, a minha hora é muito cara, então eu não posso perder tempo. Eu preciso de encontrar profissionais que já tenham qualificação para somar comigo, Sim. independente, né, de qual for o salário dele. Igual eu falei para vocês da X7, que é essa linha de suplementos. Eu sou muito focada, sempre fui muito focada esses últimos anos na Habitué. Mas eu queria entrar para esse mercado dos suplementos, porque eu vejo que é muito promissor, vejo que tem muito Tá futuro, crescendo muito. né? E eu falei, cara, para mim fazer isso sozinha, eu vou precisar de muito tempo e eu não vou conseguir. Então eu tenho 2 sócios na X7, e é aquilo que vocês falaram, cada um com a sua função ali. A minha é essa mais de branding também, mais de contratar os influenciadores, as pessoas corretas. Mesmo tendo uma equipe de marketing, eu fico de frente disso. Na Habitué também, assim, mesmo tendo a equipe, é algo que eu vejo necessário, né, estar ali, Tem né, coisa ter que aquela ninguém visão. vai olhar como você, né? São aqueles pequenos detalhes. Essa pessoa, porque eu vejo que não é só patrocinar, né? Cara, essa pessoa tá alinhada com meus princípios, com os valores da marca. Isso, Né? exatamente. Então acho que isso tem que se olhar, porque às vezes Falou a pessoa tudo. tá totalmente oposta. Ela é ótima de número, beleza. Não, Mas não é os só valores, o branding, cara, ela vai Exato. cagar tudo. Então, não. Não dá. Então acho que é legal você estar nesse ponto. E aquela parada que o Flávio Augusto falou há pouco tempo, né? Porque tem uma política aí da galera dos gurus de gestão, que muitos nem sabem sobre gestão, mas estão ensinando gestão. Tem um monte hoje no mercado. Sai do operacional, né? E o Flávio Augusto fez um vídeo e falou assim: Você viu esse vídeo, não? Sai do operacional. Meu, Cara, não é pra sair do operacional. Tem coisas que você realmente não vai meter a mão e de fato, mas, cara, Eu o vi olhar esse do vídeo. teu negócio é teu. O parafuso é teu, ficar olhando, supervisionando é teu, porque quando as pessoas elas sabem que estão sendo supervisionadas, elas fazem o que tem que precisa ser fazer. feito. Agora, quando elas não estão, cara, esquece. Eu já vi muito empresário quebrando porque essa narrativa sai do operacional. Yuri, eu vou te falar uma coisa. Você é nosso cliente, né, lá na Habitué. E eu posso dizer pra você com toda a certeza do mundo, em 7 anos que eu estive 100% em frente à operacional mesmo, tô falando, venda de pizza, eu tive 99% de sucesso, porque 1% de erro a gente tem mesmo. Agora, quando eu quis ganhar minha bebê lá no interior do Paraná, perto da minha família, que pra mim isso não tem nada no mundo que pague, né? É algo que eu realmente fiz, né? Faria de novo, só que eu paguei um preço alto. O preço de deixar os meus negócios na mão de pessoas e não estar ali na frente do operacional. Então, quando você sai do operacional, deixa aquilo na mão de pessoas, por mais qualificadas que sejam, o resultado não é como você quer, como você sabe fazer. Porque você, né, tem aquela cultura enraizada, você sabe como seus clientes são, né, o que eles gostam. Tem cliente que se você entregar uma pizza com 1 hora, tudo bem, ele vai entender. Tem cliente que não aceita receber uma pizza com mais de meia hora, né? Quer receber a pizza rápido na casa dele, por exemplo. Então, quando eu saí de frente do operacional, eu senti uma grande diferença ali de faturamento, né? De satisfação de cliente. Então, a minha ideia, na verdade, era criar minha filha lá no interior do Paraná, porque a segurança do Rio de Janeiro tá triste, né? Vamos ser sinceros. Mas quando ela fez 2 aninhos,
Eu falei, não, eu preciso voltar para o operacional, preciso estar ali comandando. Então, assim, nem que eu não esteja ali 100% Metendo a mão todos os no dias metendo a detalhe. mão, mas o meu olhar precisa estar ali. É isso aí. Aham. Eu preciso É isso que a gente coordenar, acredita também. entendeu? E eu até tive uma reunião essa semana mesmo com um colaborador meu que é novo. Ele chegou na empresa tem um mês. Ele falou para mim, dona Renara, eu senti toda a diferença de quando a senhora voltou para a loja, né? De como tava e de como tá agora. Até o ambiente tá mais leve. Que Então, legal. olha só isso, né? Até a energia muda. Olha como que isso é. Então, eu assisti esse vídeo do Flávio Augusto e eu concordo com ele. A gente realmente precisa estar dentro do negócio. Tanto que eu falei pro meu sócio esses dias, falei, olha só, não aceito mais a gente vender franquia para quem não for operador. A gente só vai vender franquia para quem for operador. Isso aí. Nada desse negócio do cara comprar franquia, deixar lá na mão do pessoal e ir para outro segmento. Porque é igual eu sempre falo, o pessoal acha que franquia é igual poupança, né? Que você coloca o dinheiro lá, o dinheiro vai rendendo. É. Não é. Franquia tem que trabalhar. Se você A não única trabalhar, diferença vai é que é um ter modelo de negócio que já é validado. Ao invés de ele é tentar A algo única novo. diferença é essa, tem que Exatamente. trabalhar. É uma Você- empresa. Entendeu? Tem que fazer compra, tem que ficar em cima dos funcionários. Então. Mas Hoje, foi legal. bom. hoje, quais são os seus canais? Hoje, atualmente, quais são os seus canais de aquisição? Influência, que você já comentou, networking, né? Mas hoje em dia tem algum a mais? O tráfego considera? O tráfego também. É. É Instagram só que você faz? É Instagram, mais Instagram, Google, Você tá no iFood também ou não? iFood. Tá no iFood? Sim. Que legal. Hoje o iFood para alimentação é o maior canal que existe. É uma- É. Restaurante odeia, mas é o modo social. Mas eu ia te perguntar uma coisa, cara. Vale a pena estar no iFood? Porque o iFood tem uma taxa até que considerável, Vai. né? Então. Ela deu uma respirada. É um assunto delicado. Deixa eu ver meu Deixa eu tomar- Pergunta certa. Não, vamos lá. É porque tem que ter maturidade também para entender o que eu vou dizer. O iFood hoje ele é a nossa maior vitrine. Ah, É. tá. Então hoje no iFood eu tô concorrendo com todos os outros restaurantes, né? Eu vou falar especificamente da Barra da Tijuca. Eu tô concorrendo com as outras maiores pizzarias, hamburguerias e tudo. Então, eu preciso estar no iFood, eu preciso estar nessa vitrine, eu preciso estar ao lado dos meus concorrentes. E muitas pessoas não entendem isso. Pensam exatamente como você disse. Nossa, mas eu tenho que pagar comissão pro iFood. É vitrine. né? Comissão é altíssima. É né? uma boa aquisição, né? É muito caro você pagar a comissão do iFood, às vezes você precisa de motoboy do iFood, realmente é muito caro. Só que imagina o seguinte, né? Vamos supor, o Yuri. O Yuri nunca tinha ouvido falar em Renara, nunca tinha visto o Instagram da Habitué. De repente o Yuri tá lá como cliente do iFood, rolando lá com fome. De repente ele encontrou lá, Habitué. Nossa, olha só, vou pedir essa pizzaria aqui que eu ainda não conheço. Pronto, ganhei um cliente. Certo. Tem clientes, né, como eu falei, a Habitué, por mais que tenha esse público fit, quando eu comecei lá atrás, eu era muito nichada no público fit. Hoje eu já tenho aberto um pouco mais isso e trago a consciência pro pessoal que a Habitué, ela é uma pizza mais leve, né, o hambúrguer é mais leve, então assim, não é só para o público fit. Legal. E eu tenho vários clientes que fizeram cirurgia bariátrica, por exemplo, que chegam e falam, nossa, graças a vocês eu posso comer pizza, vocês não Tem têm que noção. gravar isso aí. Então, Olha tá que vendo interessante. Isso é muita. E tu tem muito público que também não é fit. Porque olha, por exemplo, a Anne, que daqui a pouco ela tá aí, ela tem uma célula. E eu vou na célula dela. uhum, E ela, semana retrasada, eu tava na célula e foi na casa dela e era pizza da Habitué. olha aí que bacana. E a galera tudo comendo e assim, maravilhoso. Pessoal, caramba, gostoso. Ou seja, pessoas Sim. que não eram nem do público fit. É, Ela exatamente. comprou duas, eu acho. Porque hoje, na verdade, a saúde não é mais uma questão de ser fit, saúde é necessidade, né? Não, Consciência. quem fez cirurgia bariátrica, por exemplo, então tem algum tipo de intolerância. Cara, Também. a pessoa vai consumir de você nem porque ele é fit, Isso. mas porque ela quer consumir um hambúrguer, uma pizza sem precisar passar mal. E, cara, tu tá posicionada no mercado. Assim, você que tem vontade de ter uma franquia, né? Assim, galera, Vai crescer o muito. mercado fit no Brasil não é nem o que deveria, o que poderia ser. E assim, o crescimento exponencial vai crescer muito. Vai crescer. Vocês veem, por exemplo, a suplementação. O quanto que a suplementação cresceu no Brasil. Nossa. E tá crescendo a Exato. cada dia. E uma coisa Exatamente. liga a outra. A pizza, a Renata também tá entrando no mercado de suplementação, mas a pizza, cara, a pizza cresce a cada dia.
Né? O Fit. Então, assim, Fit. você que tem vontade de ter uma franquia, mercado franquia Fit tem hambúrguer no também? Brasil, cara, Sim. esquece. Então, é igual eu falei, quando eu iniciei lá 9 anos atrás, era muito a Habitué Pizzas Fit, né? Hoje a Habitué, ela não é mais a Habitué Pizzas Fit. Hoje a gente se Saudável. tornou, né, um hub de food service que tem pizza, hambúrguer, Vinho. açaí, vinhos. Açaí, cara. Então, temos outros projetos também, aí a gente vai trazer algumas outras novidades. Novidades. Uns dias eu vou falar sobre isso. Legal. Mas, então, hoje o que eu ofereço? Hoje eu ofereço saúde, né, para todos os clientes no geral. E por que você vai comer um hambúrguer, aquele hambúrguer cheio de gordura, que faz mal para sua saúde, que vai te engordar, vai te trazer diversos malefícios, se você pode comer um hambúrguer da Habitué, que a carne é assada, o pão é sem glúten, salada fresquinha, batata assada. Então, assim, essa consciência que a gente traz para o público é uma consciência que a gente teve na pandemia, né? Tudo que a gente passou na pandemia, o pessoal tem se conscientizado mais de que ser saudável hoje não é mais uma questão de, eu quero ser saudável. Não, é uma necessidade, a gente precisa se cuidar, né? A gente precisa disso, a gente não sabe o que vai acontecer futuramente. Então, a gente tem que estar preparado, a gente tem que se alimentar de forma preventiva. Tudo que a gente faz na Habitué é low sódio, então é tudo reduzido em sódio. O pessoal da terceira idade ama, né? Pessoal que tem pressão alta, né? Hipertenso, diabético. A gente tem pizza para diabético. Então, assim, realmente é trazer essa consciência do saudável, que ser saudável é mais gostoso, ser saudável é mais prazeroso. E só para de embora. crescer. Tu vê a academia abrindo uma em cada E esquina e todas isso. cheias. E o modelo de franquia é um modelo sensacional, Yuri, porque você leva uma novidade, né, para sua região. Por exemplo, a gente vai receber amanhã um pessoal que é de Recife. Eles estão levando a Habitué para Recife. Então, assim, eles estão levando essa novidade para lá. É algo inovador, é algo que ainda não tem. Então, assim, o pessoal fica maluco a hora que vê, né? Pode comer a pizza sem culpa, pode comer hambúrguer sem culpa. E aí a gente tem uma margem de lucro muito boa também. E como vocês falaram, o mercado saudável está crescendo muito, vai crescer muito ainda. A gente está só no começo do que está por vir. Muito. E a gente está sempre inovando. Como eu falei, daqui a um dia a gente vai ter mais novidades no cardápio também. Então é uma ótima opção para investimento. Eu vejo pela Andressa, cara. Quando ela começou a falar de emagrecimento, no sentido de... Cara, porque a Andressa passou por um processo de emagrecimento, né? Cara, o Instagram dela tá estourado. Legal. O Nossa. Instagram dela tá estourado. Ela vai fazer um desafio agora com a Roberta, de 7 dias. Roberta é a esposa médica, esposa do Vini, que é sócia. Sim. E a Roberta, ela que emagreceu com a força de... A Roberta, basicamente, foi o pilar que ajudou a Andressa a emagrecer, que ela não conseguia emagrecer. E a Andressa fez a parte dela e a Roberta fez a parte. E agora eles vão fazer um desafio de 7 dias. Maluco, o grupo tá entupido de gente esperando a oferta do Meteórico. Que legal. E eu tenho certeza que ela deve estar muito mais feliz hoje do que era antes, A Andressa tá se amando como nunca. Ela fala assim, ela chega, olha meu posterior, olha isso, olha aquilo. Aí eu falo assim, cara, eu tô gostando de ver essa paixão que você tá por você, velho. Isso é ela tá maravilhoso. apaixonada por ela. Sim, cara, isso é muito bom. Aí você apaixonado. entende, Yuri, que eu falo da Habitué com muito amor e paixão, né? Porque além da pizza, além do hambúrguer, além da franquia, existe um propósito, né? Não é só o produto, não é só o negócio, mas é o propósito de realmente trazer mais saúde para a vida das pessoas. Quando você é saudável, você tem mais qualidade de vida, você tem mais ânimo, tem mais fôlego de vida, né, no geral, porque a saúde é tudo, né? Eu tenho meus pais que sempre gostaram de comer pizza mais gordurosa, lanche mais gorduroso. E converteu todo mundo. Converteu eles? Mais ou menos, né? Eles estão naquela consciência, assim, de mudança. Mas eles amam a pizza, super, super deliciosa, Legal. né? Eu quero falar agora, Renata, da sua mentalidade, porque eu acredito que eu quero trazer pra galera a sua mente, né? Como que funciona a sua mentalidade de negócio. Porque a galera que tá do outro lado, né? Esses dias eu tava falando, a gente vê nitidamente as pessoas que crescem no nosso negócio. Por exemplo, a gente tem exemplos ali muito interessantes, né? A gente tem agora o Max Canusotto, né? Um cliente nosso entrou mês passado faturando 100 mil, esse mês fechou em 500 e pouco. Mas tu vê a capacidade implementadora da pessoa e tu vê a vontade dela de vencer, a mentalidade que ela tem. E eu vejo no empresário que falta em muitos deles a mentalidade, porque competência técnica eles têm muitas vezes, mas a cabeça não está preparada ainda para acompanhar o nível de crescimento. Sim. Então eu quero processar aqui, trazer para a galera como que funciona a tua mentalidade
para que a galera possa entender esse crescimento da Bitway, porque por trás da Renara existe uma mentalidade. É essa mentalidade que fez a Renara ser a Renara. É Ser que a tipo de Bitway ser a crença Bitway. você precisou Isso. construir para ter o sucesso que você tem hoje como empresária? Qual Sim. você precisou abandonar e qual você precisou... Construir. Cara, eu precisei largar essa crença aqui, abandonar ela e construir essa aqui para ser quem eu sou hoje. Esse é o segredo de tudo, né? É, A mente. tudo. A mente blindada é Isso aí. tudo. E, como eu falei no início, eu sou um bebê ainda perto de vocês, né? Tô em constante evolução, tô só no É. início. A gente vê na Mas- empresária humildade, né? Acho que o Uma primeiro delas ponto da foi mentalidade- humildade. Verdade. Primeiro ponto. Mas eu acredito que o principal é você sair do lugar de vítima, né? Porque hoje as pessoas se vitimizam muito, ficam esperando a chuva cair do céu. Aí você vestir a armadura e dizer: não, a responsabilidade é minha, a responsabilidade do sucesso é minha. Legal. Eu tenho que correr atrás, eu tenho que batalhar, eu tenho que buscar. Porque se eu não fizer isso, não vai acontecer. Entende? Então, assim, o principal pra mim foi isso. Foi realmente trazer a autorresponsabilidade pra minha vida. Por mais que eu seja nova, né? Hoje eu tenho 31 anos. Então eu comecei lá com 19 a empreender. Caramba. Eu sempre tive isso muito enraizado dentro de mim. Não, eu não vou esperar ninguém me trazer flores, né? Eu mesmo vou construir meu jardim. E tem sido isso. Então, o que eu vejo, né, como eu falei, eu lido com franqueados, né, lido com outros empresários, também presto mentorias para empresários, Legal. e eu vejo que hoje a sociedade está muito doente, né? Acho que o pessoal em si, assim, até estava no culto domingo, o pastor estava falando sobre isso, que hoje o medicamento que mais vende é ansiolítico, né? Então, assim, a sociedade está muito mal mentalmente. E quem se destaca é quem está bem mentalmente. Porque a pressão é grande, a pressão é diária, a pressão é grande, a decepção, tudo é muito desafiador todos os dias. Não é difícil só para mim. Se eu parar para ouvir a história de vocês aí, vai ter muitos desafios. E o que faz a gente estar aqui hoje, né, compartilhando tudo isso, é justamente a nossa mente de trazer essa autorresponsabilidade e falar: não, as coisas vão fluir porque dependem de mim. E se eu ficar aqui no meu lugar de vítima, me fazendo de coitadinho, esperando, nada vai acontecer. Isso aí. Então, o que diferencia um empresário de valor, eu não falo nem de sucesso, mas de valor, de né, de insucesso, de fracasso, é justamente isso. E o empresário, ele tá a todo momento na beira de um precipício, porque a qualquer momento você pode cair. A vida é como uma roda gigante, hoje Sim. eu tô em cima, amanhã eu posso estar embaixo, a gente não sabe, né? Então você tem que estar com a sua mente realmente muito equilibrada, buscar isso diariamente. Eu sou uma pessoa cristã, eu sou muito apegada em Deus, então sempre tô lendo a palavra mesmo, sempre tô pedindo: Deus, conduza as minhas palavras, me dê sabedoria, esteja comigo a todo momento. O que eu mais peço para Deus é sabedoria, justamente. Não é dinheiro, não é riqueza, é sabedoria. Para mim saber o que eu devo fazer, o que eu devo falar, como eu devo me posicionar. Né? Como eu falei, não só a Bitway, agora a X7 também é um propósito na minha vida, e não faria sentido se eu trouxesse esse propósito só para mim. Eu preciso compartilhar, né? Então eu sinto prazer quando eu sento com o empresário para prestar uma mentoria e ele falar para mim: poxa, hoje minha vida tá assim, tá um fracasso, meu casamento tá ruim, não tenho tempo de qualidade com os meus filhos. A primeira coisa que eu falo: ó, você vai tirar um dia da semana para você ter um tempo de qualidade com a sua família. Porque a nossa vida, né, elas são pilares. Se eu não estiver bem, né, com a minha família, eu não vou estar bem profissionalmente. Se eu não estiver bem profissionalmente, eu não vou estar bem mentalmente. Se eu não estiver com saúde, como eu falei, você não vai estar bem em mais nada, porque saúde é tudo. Então, esses pilares, né, equilibrados, porque não é todo dia que você vai estar 100%, mas essa constância e você tá ali fazendo um pouquinho, né, em cada parte, é o que vai fazendo você crescer aos poucos, né? E sempre trazendo essa responsabilidade. Eu preciso dar conta do recado. Eu preciso fazer as coisas acontecerem. Porque se eu não fizer, quem vai fazer? Sabe? Legal. Vaca não dá leite, tem que ir lá tirar. Tem que ir lá tirar. Falou um ponto importante que eu acredito que, inclusive, eu quero fazer uma pergunta sobre isso. O empresário lidar com pressão 24 horas por dia, né? Muita. É pressão do governo, é pressão do time, é pressão do colaborador, é pressão de tudo, né? E dia desse você tava resolvendo, tava no telefone assim, a Andressa virou e falou assim: amor, quero falar contigo. Eu falei: calma aí, rapidinho, que eu tô resolvendo um probleminha aqui, já falo com você. Aí ela:
Caramba. Toda vez que eu falo contigo, tu tá resolvendo algum problema. Eu falei, 24 horas, filho. Quando eu tô acordado, eu tô resolvendo um problema. Né? Então, o empresário é resolver problema e por isso que a gente é empresário, né? Porque a gente resolve o problema dos outros e os nossos, né? Então, e a gente lidar com pressão 24 horas, né? Pressão em tamanhos diferentes, quanto mais você cresce, maior a tua pressão, né? Quanto mais pessoas você tem no time, maior a pressão. Eu falo para meus colaboradores, né, a galera do meu time, se vocês acham. Eu não tenho direito de desistir, eu falo para eles. Que se eu fracassar, se eu cair, se eu falir, são 50 mães e pais de família que vão pra rua, pô. É isso aí. Eu não posso mais pensar assim, vou desistir, não tenho como, eu tenho um propósito no mundo, eu amo gerar emprego, eu sou apaixonado por isso. Muito bom. Cara, como é que você lida com a pressão? Né? Como é que você lida com a pressão diária, né? Para que você possa ter estabilidade no seu negócio e continuar o crescimento? Eu choro por 5 minutos, Eu choro. enxugo as lágrimas, tomo um banho e vou embora resolver os problemas. Tô brincando, mas é verdade, tá? É verdade, Figueiredo. A pressão, ela existe 24 horas mesmo. Eu vim pra cá resolvendo problema ali no WhatsApp e vou sair daqui resolvendo problema no WhatsApp, provavelmente. É assim, né? Então, por isso que eu falei que tem alguns que desistem, né? Porque não aguenta. E por que desiste? Por conta da mente. Então, se algo que a gente precisa cuidar muito é da nossa mente. A nossa mente é o nosso volante ali, é o que nos guia. Então, a gente precisa realmente blindar ela para que quando vir, né, uma bomba, para quando vir a apanhar, né, quando você levar um soco, Porque vai vir. porque vai vir quando você levar um soco, né, tem até aquela frase que eu gosto bastante, que é, não importa quantas vezes você apanhe, né, Quantas vezes você levanta. e sim quando você levanta. Então, quando eu apanho, e isso é quase diariamente, né, às vezes é da onde você menos espera, o que eu faço? Eu dou uma chorada, as lágrimas vêm, respiro no banho fundo. pra ninguém ver, né? Tá no banho, que é já limpo, inclusive. Nossa. Tira no banho ali. Pronto. E tomo um banho, enxugo as lágrimas e vou à luta. Não tem, como o Yuri disse, não tem alternativa. Eu não vou desistir, né? Isso não é uma possibilidade. Eu vou continuar ali firme e forte. E hoje eu tenho um motivo ainda maior para ser forte, que é a minha filha. Sim. Quando você se torna mãe, né, igual eu me tornei, você não tem menos ainda a possibilidade de desistir. Então, o que eu faço? Vou lá, apanho, levanto. Nem sempre a gente vence, Yuri, eu aprendi isso na vida também, né? Às vezes a gente perde, né? Esses dias, eu vejo que você fala bastante de carro, né? Esses dias eu vendi um carro lá, fiz um mau negócio, perdi um dinheirinho ali, mas beleza. Aí às vezes eu falo, nossa, caraca, perdi um dinheiro, né? Dor no coração. Eu falo, não, beleza, tá tudo certo. Quer fazer mais sem fazer dinheiro? Porque assim, ó, nem sempre a gente ganha. Tem dias que a gente perde e faz parte da vida, tá tudo certo. Mas o principal pra mim, né, que eu falei, vou repetir, é realmente você estar ali muito conectado com Deus, porque eu falo assim, a gente com Deus é difícil, imagina sem Deus. Total. Aí você vê o cara que é endinheirado, se jogando de prédio, se matando, morrendo enforcado. Por que acontece isso? Falta de Deus? Não, pode ser que não é só falta de Deus, né? Mas o Deus ali na nossa vida, você realmente ter fé, você acreditar naquilo, que existe algo maior, é o que te faz ter esperança, porque se a gente olhar só para esse mundo terreno, a chance de desistir é muito grande, Sim. porque é muita paulada, é paulada todo dia, é de funcionário, é de fornecedor, é de tudo quanto é lugar que você imagina, né, como eu falei. E a gente tem que estar sempre com os olhos voltados para cima, né, e aí eu me conecto muito com isso, e sempre pedindo sabedoria, sempre assistindo podcasts, né, de pessoas que são referências como vocês, lendo bons livros, né, entendendo como que funciona a mente desses grandes milionários que existem aí, esses grandes vendedores, o que eles fizeram, o que eles deixaram de fazer, e aí cada conhecimento que eu vou adquirindo, eu acredito que eu vou crescendo e esse que é o caminho. Cara, vamos trazer, tu falou de fracasso, né, de erro, qual foi o maior erro que tu já cometeu nessa trajetória habitua e falou assim, cara, tu olha pra trás hoje e fala assim, que cagada que eu fiz, o que eu tava na minha cabeça? Ela já pensou, já tava com ela. Tá. Eu sou uma pessoa muito coração, sabe?
como eu falei, fui nascida e criada lá no interior. Lá no interior as pessoas têm o costume de acreditar nas outras, né? De confiar. Eu até falo, às vezes um vizinho sai de casa, deixa a chave de casa com outro vizinho. Uhum. Que se acontecer alguma coisa, ó, você entra lá e resolve. Então, o maior erro que eu cometi até hoje foi de ter colocado o meu coração no negócio. Quando você coloca o seu coração no negócio e você corre um grande risco de ser decepcionado. E às vezes a decepção dói Coloca o muito. coração nas pessoas do negócio, no caso, né? Isso. Então, assim, eu tinha até uma gerente que ela falava pra mim, guarda o seu coração porque você pega muito carinho pelas pessoas, né? Como eu falei, eu gosto de sempre ver as pessoas crescendo, evoluindo. Então, eu ficava dando chance. Vou dar um exemplo pra você mais claro, Yuri. Eu tive um colaborador que ele veio trabalhar comigo, ele já tinha uma média ali de uns 50, 60 anos. E aí ele veio trabalhar comigo. Na época eu precisava de mão de obra para cozinha, né? E aí esse colaborador veio, o horário dele era 16h30, ele chegava mais cedo todos os dias na loja. E aí ele falava para mim, não, deixa eu chegar mais cedo, porque eu prefiro ficar aqui do que ficar em casa, né? E eu falava, não, beleza. Aí esse cara começou a faltar muito, eu comecei a perceber que tinha uma coisa estranha, e ele era um excelente profissional, acho que foi um dos melhores colaboradores que eu já tive. Aí um belo dia eu indaguei ele, falei assim, o que tá acontecendo? Por que você tá faltando tanto? Umas histórias estranhas. Ele falou assim, não, é que eu sou viciado em cocaína. Aí eu falei pra ele, tá, então beleza, então vamos resolver isso? Ó, eu vou procurar pra você uma clínica, você vai se internar. E ele tinha falado pra mim que a esposa dele tinha morrido de overdose, né? Isso. Ele era viciado em cocaína, por isso que ele gostava de chegar na pizzaria mais cedo, porque se ele ficasse na comunidade onde ele morava, ele ia procurar droga. E aí eu falei, caraca, aí eu te falo, você tem que ter muita sabedoria pra você estar na frente do negócio. Não é só vender, é muito mais do que isso. E aí, falei, ó, vou procurar uma clínica pra você se internar. Você é um excelente profissional, só que isso aí vai acabar com a sua vida. Se você continuar faltando desse jeito, eu vou ter que te mandar embora. Aí ele, não, dona Renata, faz o seguinte, então, se eu mudar de comunidade, eu paro de usar. Porque o problema é que quando eu chego na comunidade, o pessoal já vem me oferecer, porque eles já sabem que eu gosto. Aí eu falei, tá, beleza, o que você precisa pra mudar? Não, eu preciso alugar uma casa, preciso disso, preciso daquilo. Aí fui lá, toma, tá aqui o valor que você precisa, vai lá, faz isso, faz aquilo. Beleza, ajudei o cara ao máximo, né? Passei o endereço da minha igreja pra ele, falei, olha, comece lá, independente da sua religião, de qualquer coisa, se você precisa, né, de se apegar a algo pra que você saia, né, dessa situação. E beleza, não quis ser internado, né, eu respeitei, tudo bem, falei, então, ó, continua, né, trabalhando aqui certinho, só que se você faltar de novo, eu vou ter que te mandar embora, porque não tem como o cara me deixar na mão em pleno domingo, o dia que eu mais vendo, o cara falta. Beleza, aí, né, aconteceu que ele faltou de novo, tive que dispensá-lo. O que ele fez? Foi lá e me colocou na justiça. Tipo assim, a pessoa que eu mais ajudei, que sempre tava ali como uma mãe mesmo, sabe? Quando ele me contou que ele era viciado em cocaína, tipo, poxa, fiquei muito chateada, não dormi à noite, chorei, sabe? Fiquei com dó. Ele me contou que a esposa tinha falecido de overdose, então eu me sensibilizei com aquilo, né? Eu sei, cara, eu quero ver essa pessoa evoluindo, eu quero ver essa pessoa saindo disso. Louco, né? Mas aí tem aquela frase que fala, né? Antes de ajudar um lascado, procure saber por que ele tá lascado, né? Porque senão ele vai te lascar também. E foi isso que ele fez comigo. Eu costumo dizer que CNPJ não tem coração. Não Quem tem coração é CPF. Exato. Então, uma coisa é você ser ruim. Outra coisa é você saber separar as coisas, né? Então é muito necessário que o empresário saiba separar as coisas, né? E aí não tô falando que tem que ser ruim, até porque você tem que ser justo, bom com as pessoas, de qualidade de vida. Mas recentemente, cara, a gente teve que demitir nosso melhor vendedor por conta de vício. Né? E alcoólatra, e assim, e foi uma pena, o Bruno, o meu head comercial me trouxe, né? Falou, ó, fulano faltou hoje, e cara, fulano faltar no meu negócio, se ele tiver 4 calls ali por dia, a gente perdeu, eu tô falando de perder mais, se ele fechar todas as calls, por exemplo, a gente perde uns 200 e poucos mil, né? Ele faltou. Aí o meu head teve que organizar e tudo mais, etc. Falei, mas aí ele me trouxe o que aconteceu, o head, ele se abriu com o head, eu falei assim, cara, tudo bem,
a gente não vai demitir ele agora, porque ele era muito apaixonado pela Full Sales, e se eu demitisse ele, ele ia se afundar, Então, né? E aí eu falei assim, cara, não vou demiti-lo, mas avisa que a Se ele fizer de próxima novo, foi o que eu fiz. Não Falei, tem a opção. próxima não tem opção. Cara, dou 2 dias, ele o fez de Bruno novo. me manda mensagem e fala assim, cara, fulano faltou de novo. Sim, E aí minha resposta pro Bruno foi, você já sabe o que tem que fazer. é. E é muito E era o melhor difícil, vendedor da gente na época. É muito difícil pra gente que tem esse costume de querer ajudar, de querer ver a pessoa bem, né? Que tem valores cristãos. Aí você vê uma pessoa que tá precisando de ajuda, porque o viciado, ele sempre tá precisando de ajuda, né? Ele chegou naquele momento e a gente quer ajudar, a gente quer que o cara saia daquilo, que ele tenha uma história de sucesso pra contar, a gente acredita que a gente vai ser um canal abençoador na vida dele. Mas eu entendi, por isso que eu falo que o maior erro foi eu ter colocado o meu coração no negócio lá no início, né? Depois que eu fui levando pancada, eu aprendi, né? Pra vocês terem ideia, o primeiro grupo que a gente teve lá de funcionários e equipe era a família Habitué. Hoje não, hoje é Habitué e acabou. Por quê? Eu tive que deixar de ser essa mãezona que eu era, porque eu fui ficando ferida, né? Decepção, ferida e tudo. E hoje eu realmente só sou a líder ali, continuo com a minha essência, que é maravilhosa, todo mundo que precisa de mim sabe que pode me ligar a qualquer momento, o que for, né? Eu tenho colaboradores que não fazem mais parte da empresa, que me ligam e falam assim, dona Renata, tive meu carro guinchado, será que a senhora pode me ajudar? Tô com a minha filha doente no hospital, tal. Então, assim, faço isso com o maior prazer do mundo. Mas ali dentro da empresa, se não me entregar resultado, tchau, tá fora. Não quero saber de história triste. Esse negócio de ser pai, hoje a gente tava dando feedback pra uma pessoa da nossa equipe e a gente falou assim, você tem que parar de ser pai, cara. Você não é pai, Mas não. entregou o resultado uma vez, Entregou o duas resultado, velho. Tchau. Hoje eu sou assim. É jogo de interesse. A pessoa tá ali buscando um dinheiro e eu tô buscando seu resultado. Se você não tá me entregando resultado, eu vou te dar feedback. Vou alinhar com você. Se você continuar não me entregando resultado, cara, sinto lhe dizer, mas não vai rolar. vezes. Tchau. Não tá sendo boa essa troca. E tá tudo bem, isso não te faz um mal profissional. Né? Teve um tempo agora, deve ter uns 3 meses, eu demiti uma pessoa e falei assim, essa demissão não te faz um mal profissional. Você não é essa demissão, falei pra ela, porque às vezes a pessoa sai quando sai de uma demissão, ela sai meio derrotada, né? E eu falei assim, você não é um Sim. mal profissional, você teve um comportamento de mal profissional, mas isso não determina quem você é. Então, assim, desejo pra você muito sucesso na próxima empresa que você vá, muda o que tem que mudar, mas eu espero receber notícias boas de você, Sim. que você teve sucesso e tal. Sim. E aí é porque às vezes você não tá feliz, Isso. né? Então, não é isso, né? Por isso que eu falo que pra mim isso foi o mais difícil. Porque eu sou uma pessoa que sempre foi acostumada a querer ajudar, a querer o bem e tal. E você tem que se posicionar de forma dura, porque é duro você fazer uma demissão, não é fácil. Né? Ainda mais que você vê uma pessoa que tem família, que tem filhos pequenos, que precisa daquilo ali. Entra um monte de filtro, né? Entendeu? Exatamente. Como é que foi tua primeira demissão, cara? A primeira a gente nunca esquece. Porque... Olha, eu vou te falar, eu já ficava demiti assim, muita gente. cara, não, mas a primeira é aquela que tu fala assim, tu nunca passou por essa experiência. Tu fala assim, cara, essa pessoa tem família, né? Cara, eu acho Tô que assim. foi essa mesmo desse rapaz aí. Foi, cara. Eu acho que foi a primeira. Por isso que doeu tanto. E marcou bastante. E aí depois eu nunca mais tive notícias, né? Mas doeu porque teve essa questão, eu pensava assim, cara, se eu demitir ele vai se afundar e vai se matar nas drogas. Eu não queria que isso acontecesse. Sim. Então isso doía, meu lado humano, mas depois quando ele entrou na justiça, aí veio a traição. Que aí veio a dor Depois também de da tudo que eu Aí fiz, entrou o traição. ranço, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Você falou sobre demissão específica, né? Mas e contratar hoje? Você tem algum tipo de filtro na contratação? Como é que você sabe que você está contratando certo? Olha, Boa pergunta. a né? contratação, realmente, uma excelente pergunta. A demissão é fácil. Hoje se tornou fácil, tá? A demissão, porque como eu falei, não entregou resultado, tchau. Mas tem filho assim. Eu não posso pensar sobre isso. Então eu bloqueei isso e não posso mais agir meu coração. Meu coração começa a falar aqui, eu já falo, fica quieto aí, porque agora é razão. Total. Faltou, não entregou resultado, tchau. Entendeu? Agora, para você contratar, hoje eu preciso de resultado, né? Como eu falei. Então, na primeira conversa que eu tenho ali, hoje praticamente quase não contrato mais, eu tenho equipe que contrata, mas quando eu vou conhecer, igual eu falei desse colaborador, que fazia um mês já que ele estava trabalhando para mim, né, na empresa, e a gente foi ter a reunião agora, essa semana.
Só que ele já estava lá no grupo, falando com o pessoal, eu já estava observando, né, o comportamento dele. Então, é uma pessoa que já mostrou ser diferente, já mostrou ter iniciativa, tomar atitude de fazer algumas coisas sem eu precisar mandar, controle, né, esse no caso é o responsável de produção. Então, controle de produção, é um cara que, quando ele chegou, ele já mostrou quem ele é, entendeu? Então é um cara que está contratado e vai permanecer e vai ter tudo comigo, até ele me provar o contrário. Uhum. Então, a contratar, assim, eu sou muito na primeira conversa ali com a pessoa, né? Já vejo o que ela vai falar e tal, já consigo captar muita coisa. Eu acho que mulher, assim, na hora da contratação, ela deve Intuição. ser muito mais assertiva, porque ela tem a tem intuição intuição, dela ali, sexto né? sentido, energia, eu sou muito ligado em energia, então a Aí tu pessoa já sente. E, já cara, sinto eu ali. imagino que contratar no seu nicho, no seu ramo, mão de obra deve ser um Não é puta fácil. desafio, porque eu tô falando de uma pessoa com nível de consciência muito menor. É uma pessoa que vai ser atendente, que vai ser pissaiolo. No É. Rio de O Janeiro nível o pessoal fala E bastante. né? principalmente no Rio, né? Que o Então. carioca quer saber de festa, cerveja, Exato. churrasco. Não Tá é duro, fácil. mas tá comprando, gastando dinheiro. Tem comida, Sim. mas tá gastando com cerveja. É verdade. Eu Ente- falei essa semana difícil também achar. para uma colaboradora que ela teve bebê recentemente, voltou de licença maternidade. Eu falei para ela o seguinte: falei, olha só, eu não quero mais meia boca trabalhando aqui. Eu não quero saber de gente amadora, meia boca, nada disso. Eu quero gente qualificada. Ah, tem que pagar X a mais, tem que pagar o dobro, o triplo, mas eu prefiro pagar isso do que ter uma pessoa que entra ali, que faz corpo mole, que não atende bem o meu cliente. Sim. Eu não aceito. Eu falei pra ela, não aceito mais isso. Como eu falei, a gente tá num nível, né? Hoje a gente vende franquias para vários lugares do Brasil. E os franqueados, eles vêm aqui, na Barra da Tijuca. Eles ficam hospedados ali, próximo, e ali é a minha sede. Então, não tem como eu aceitar ter uma pessoa ali que não sabe o que tá fazendo, Tá aqui, né? mano. Tá E vendo? realmente, essa mão de obra, né, que é uma mão de obra geralmente auxiliar de cozinha, atendente, geralmente é o pessoal que não chegou a estudar muito e tudo. Então, eu olho muito o nível de educação da pessoa também, né? Qual a experiência que já teve antes. Eu sou uma pessoa que eu não ligo muito para experiência. Ah, já trabalhei em cozinha, já trabalhei. Não. Quando eu falo assim, realmente qualificada, é no sentido de maturidade, Legal. boa convivência com a equipe, saber ouvir. Tem São habilidades pessoas, eu já comportamentais, veio né? trabalhar comigo, Yuri, para você ter ideia, grandes chefes renomados que não sabem ouvir. Você fala assim, não, mas aqui na Habitué você não pode fazer assim, você tem que fazer desse jeito. Não, mas eu faço assim há muitos anos e não sei o quê. problema Pronto, é o cara seu. não sabe Vai ouvir. fazer lá fora, então. Então vai fazer lá fora. Esse aqui é o meu processo, eu tenho Esse que aqui é o meu padronizar processo, tudo, porque eu preciso exatamente. vender essa padronização, né? Exatamente. Então, é isso, tem que saber ouvir também. O que você, olhando para daqui a 2 anos, né? Talvez 2 anos não, olhando para 1 ano, né? 2 anos talvez longe demais. O que você espera da Habitué daqui a 1 ano? Qual é a Até sua mais. ideia? Se tiver uma Pra visão mais? maior também Qual pode. você enxerga uma visão de negócio de como você, para que Onde você quer está chegar? mirando? O que você pode falar, obviamente, mas o que você está mirando na Habitué? Sim. Continuar, né, esse trabalho honesto, sincero, correto que a gente faz e crescendo gradualmente. Eu não sou igual a nossa amiga falou ali, 300 mil franquias. É verdade. Seria maravilhoso, mas eu não sou uma pessoa que eu quero crescer a qualquer custo. Não sou Legal. assim. Eu gosto de dar um passo de cada vez e priorizando sempre a minha saúde mental, minha saúde física, meu lado espiritual. Então, eu quero crescer sim, talvez em 1 ano. A gente pode vender aí pelo menos mais 10 franquias ou mais, né? 5 anos já estar fora do Brasil, né? Acredito muito que a gente já estará fora do Brasil. Eu acho que é antes, hein? Eu acho que você tá sendo uma mulher de pouca eu sou fé, tá? cautelosa. Não, mas tu tá há 5 anos, você tá sendo uma mulher de pouca fé. Dá pra Eu ser sou, mais rápido. Dá eu pra sou ser bem mais rápido. cautelosa. 5 Nada, anos não, é eu já muito- tenho hoje pessoas interessadas 5 na anos é muito Austrália, Portugal, mas eu sou assim, sou mais pé no chão. 5 Eu não sou anos, muito assim mas 5 sonhadora. anos tá bem pé no chão. É. 5 anos é o tempo início passa da muito pandemia, rápido. pô. É, Ó, vou falar uma coisa pra vocês. pode falar. Se eu tivesse mais braços, mais mão de obra qualificada, já estaria
Não 300 mil, mas Cara, hoje a gente falou sobre. bem grande. Esses dias a gente tava falando sobre isso, né? O maior gargalo hoje, uma É empresa isso. que tem tudo muito pronto e tudo muito processual e qualquer coisa, é mão de obra É o qualificada. que falta. É o maior desafio. Tanto que a gente vai fazer um encontro do nosso Master, né? Que é o High Sales no Porto Belo. A Sim. gente alugou uma mansão lá e vai levar todos os nossos. Todos não, os clientes que são desse produto. E o assunto vai ser. O tema Pessoas. central são pessoas. 100% de pessoas. Então a gente vai levar lá a doutora Juliana Guerra gravar um podcast com a gente, que ela fala sobre sociedade, acordos societários, né? Tem um podcast muito bom sobre isso. Já quero que a ir, gente gente. gravou. Reserva minha vaga aí. Olha lá. Muito bom. A gente vai falar sobre. Aí vai levar o RH, que está fazendo a estruturação de RH na minha empresa, que é a Cris. A gente vai levar o Guga, que vai falar sobre tributo, a Aurimar, que vai falar sobre M&A, M&A. que é compra e aquisição de... Compra e junção, né? Isso, Fusão junção, de empresa. compra, fusão de empresa, ou compra de empresa. Eu vou falar sobre personalidades e provavelmente personalidade e também personalidade. Eu vou falar de indicador. Vou falar de indicador, o Vini eu não sei o que vai falar ainda. Sensacional. Então vai ser 100% voltado para pessoas. A ideia é que a pessoa ela saia de lá com um plano de ação de como que ela vai A gente conduzir o percebeu time esse dela. problema, Percebeu esse problema. O Caetano, meu head comercial, meu CEO chegou para mim e falou assim, Yuri, a galera tá muito frouxo com a equipe. Porque a gente tem um produto, que é esse High Sales, que eu tenho um gerente de projetos da Full Sales no projeto da pessoa. Então, ela fica cobrando o gerente de projeto do outro a implementação dos nossos processos lá. Sim. E ele fala, cara, a galera tá muito frouxa com o time, não tem pulso firme, não tem autoridade, o colaborador atrasa, tá tudo bem, Nossa. não puxa a orelha, não alinha. Então, E aí eu falei assim, velho, aí eu falei assim, cara, eu tô sentindo que esse conto tem que ser de pessoas, que eu fico diferente desse produto. A gente fez uma pesquisa. Cara, fiz uma pesquisa. Aí ela botou um mapa mental assim, não tem aquele mapa mental que fica as letras, as coisas que maior, sim. tava lá, pessoas e times, assim, Nossa. bem grande assim, não tu viu? Verdade, é. Bem grande assim, eu falei, cara, senti certo, é isso, cara. Então o encontro vai ser literalmente pra falar sobre pessoas, Sim. porque é o gargalo, É o gargalo. a maior dor. Eu conheço vários outros empresários do mesmo ramo. É sempre o mesmo problema. Assim, graças a Deus até que eu tava conversando até com onde você chegar, eu tava falando, cara, Deus foi muito bom com a gente na Fuceiros, porque a gente tem uma galera muito engajada. É verdade. A gente tem 50 pessoas de home. Isso não é uma site presencial. A gente vai começar esse movimento. Tava até falando sobre isso no grupo. Quando que a gente começa esse movimento de fazer sede e tal. E, cara, a gente não tem dor de cabeça. Assim, a galera compra, a galera tá junto, né? A gente tava falando sobre isso, né, Cami? A galera é apaixonada pela Que empresa. bacana. Não tem dor de cabeça. Um ou outro fora da curva. Quem não aguenta a cultura sai. Tem que passar todas essas E a gente faz uma estratégias. coisa lá também na Fuceiros que a gente fala de... Primeiro a gente vende a vaga, o RH vende. Mas quando chega no meu CEO A gente desvende. ou contratante, a gente desvende a vaga. Ó, vai trabalhar O que muito. falaram pra você, Tainá? Tem trabalho. Sim. Você tem certeza? Você quer? A Cami, quando entrou, a Cami foi de varejo, né? E aí, na primeira semana, ela entrou naquela imersão que teve, pipocando, tiro porra de mão. Eu falei assim, se tu não pedir pra sair na primeira semana, tu não pede mais. Ela, Yuri, foi do varejo, me respeita. Falei, tá bom, então. Já sabe Então, como é. a gente tem essa cultura de desvende a vaga. Chega lá na frente, cara, desvende a vaga e vê qual vai ser o comportamento da pessoa. Se ela falar, ai, a minha cabeça, ai, é isso, cara, já Já corta era. red flag. A gente tem o termo red flag. Red flag, bandeirinha vermelha, red flag. Tem a figurinha no grupo. Red Gostei. flag, ó, isso aí é red flag. hein? Aham. Cliente red flag, red flag. Então a gente tem uma red flag. lá. Amarelou já era. Não, se amarelou já era. Por quê? Cara, não vai dar conta, porque a empresa tá crescendo muito, a gente precisa de Sim. pessoas dispostas, e a gente tá no movimento de entrar em partnership, talvez metade do ano, ou final do ano, porque a gente entende que retenção de talento não tem como se você não dá para ela uma parte do negócio. Ah, com Então a certeza. gente tem, hoje a gente já tem pessoas já que recebem participação, né? A Cami, Sim. por exemplo, ela recebe participação, né, sobre o resultado que ela gera. Então a gente já tem algumas pessoas, mas a gente vai consolidar isso porque a gente entende que talento você não segura se não tiver uma parte do seu negócio, né? Então a Ele gente precisa fazer parte. isso. se Então sentir a gente pertencente. precisa de pessoas que tenham essa ambição e esse desejo de falar assim, cara, eu quero ser sócio da Full Sales, que hoje, graças a Deus, o Follow It deve estar em quanto? Deve estar em uns
Boa 70 pergunta. milhões. Deixa eu ver. Última vez, segundo o ChatGPT, tava 50. Só que foi... Não, mas Ano faz passado. tempo já. Deve estar uns 70, 80 milhões. Deve estar chegando em 100, 90, 100 E milhões. aí, filho, pra tu arrancar um pedacinho do meu 100zinho, tu vai ter que Nossa. trabalhar muito. Vai ter que se dedicar muito. Então a gente procura sempre pessoas assim que tem. Então eu desvendo a pouco mais. vaga. Quer? Você tem certeza? É doideira. É maluquice. Trabalho duro. Sim. Mas também não é maluquice. Tipo, sexta-feira a gente apaga a luz e volta na segunda. Não tem aquele final de semana trabalhando que É. maluco. Não, sexta-feira a gente É. apaga a luz e volta na segunda. Como eu falei, isso aí é necessário, né? Não, total. A galera Nossa, volta mente. revigorada, sabe? Insanidade é você achar que o colaborador vai trabalhar de segunda a segunda e vai estar no É. alto da produtividade. Não vai, ele vai estar tendo problema em casa, ele vai estar tendo problema emocional Não. com ele vai estar insatisfeito, ele vai estar Todo puto. mundo de modelo de negócio também. No caso dela, por exemplo... No caso pessoal- dela é mais final de Nossa, semana, agora né? você imagina pra mim o quanto que é difícil, porque o pessoal trabalha mais no final de semana. É. E É, quem então. quer trabalhar no final de semana? Tem isso, né? Quem quer abrir mão Ainda de tem estar esse, com a esse família? probleminha, né? Exatamente. Então é uma... Tem que botar os robôs lá. É, Coloca umas inteligências artificiais. por isso que se torna uma mão de obra muito difícil, né? Não só pra mim, quanto pra todo mundo que é do ramo. Pra de vocês a mão de obra é bem Porque complicada. sexta, sábado e domingo o bicho pega, quando mais trabalha, e geralmente é quando a pessoa não quer trabalhar. Olha que legal. A minha dificuldade é mão de obra qualificada que já entende. A sua dificuldade é mão de obra que Quer trabalhar. quer trabalhar. Entende? Não, Então e esses são benefícios porque qualquer pessoa atendente, se a pessoa tem disposição, você consegue fazer É. qualquer pessoa virar Se um modela atendente. ali. Você tem processo já, imagina. Uhum. Então qualquer pessoa você consegue fazer virar um atendente. Agora, se eu pego ali uma social media, não é qualquer pessoa que consigo fazer uma social media. Então aí eu tenho que olhar o comportamental da pessoa, mas também olhar ali a qualidade que ela tem, a Qualidade. competência que ela tem. Você Sim. já não, você tem que pegar pessoas dispostas que querem trabalhar É no os final dois, de né? semana. Porque, É. por exemplo, pra... Não, algumas Modelo- funções modelo- específicas ela vai É. ter que olhar bem É. competência técnica, né? Não, Mas eu social acho... media, eu falei sério, tô precisando mesmo de uma. Já falei que eu vou levar essa comigo. Vem Porque pra podcast que é fora meu eu tô olho. precisando de Tá, uma pra tá. empresa e tô precisando de uma pessoal também. Ah, legal. Você sente que a sua operação comercial ainda não está no ponto que você deseja? Você tem dinheiro na mesa para colher? Durante mais de 2 anos, a Full Sales System já ajudou mais de 350 empresas a faturar em 60% mais, com mais lucro, com processos simplificados. Para de tentar fazer as coisas na tentativa e erro e vai no caminho validado. Por isso, estou te convidando agora a você apertar no primeiro link da descrição e agendar uma consultoria estratégica com um gestor comercial qualificado. Nesse diagnóstico, ele vai te ajudar a entender gargalos da sua operação e dimensionar junto com você estratégias para você faturar mais com menos investimento. Para isso, aperta no primeiro link da descrição e se cadastre agora. Muito legal. Domingo mesmo a gente vai fazer um evento na praia. Vai, socialmente quê? tem que ir lá filmar. Vai ser um aulão na praia, um funcional de umas meninas, né? Já sai Algumas agora esse podcast? influencers. Sai É? essa semana já, então já aproveita Eu e já fala aí. faço propaganda. Vai ser domingo, só que já Até esgotou as quinta-feira. vagas, não tem mais Ih, vagas. então tem mais. São 2 influenciadoras nossas, vai fazer um aulão na praia para 150 alunas. E vai ter pizza E e a hambúrguer. Habitué vai estar lá. Que isso. Isso. Ah, Não vai ter legal. hambúrguer porque vai ser 9 horas da manhã, a gente vai levar só pizzas. Mas vai ter cupom de desconto para os hambúrgueres também. Inclusive, tem cupom de desconto pra galera que tá aí, assistindo Opa, a gente? Com certeza, vamos criar um aqui agora. Então Vamos- cria aí, a gente não combinou Ah, sobre Seu isso não, mas tem FSS. Quanto você É. consegue dar desconto pra gente lá? Full Sales. o sale. Pode ser Full FSS. FSS. Full Sales System. Isso, coloca lá. Coloca aí, Rodrigo. É o meu responsável do marketing. Cupom de desconto. FSS. 10% de desconto. Ou seja, você que veio do podcast aqui, 10% de desconto. Isso, Consegui, não? com certeza. É isso, hein? Consegui 10, 10 Vou levar cliente lá pra ti, hein? Com certeza. E pessoal interessado em franquia também, quiser entrar em contato Boa. conosco, a gente faz um precinho especial aí. Aí não tem desconto, tem que pagar o preço cheio. É, a gente faz um preço especial, sim. Olha lá. Inclusive, Tudo é aproveitando negociável. que você falou, onde que a galera te acha e como você pode ajudar quem tá do outro lado lá? Né? No sentido de, eu quero procurar, me procure se você quer isso, Tá. franquia, É, mentoria. Instagram da Habitué, tem a nossa bio Qual lá, que é o então tem o arroba? link. Arroba B. Arroba pizzashabitué, fit_oficial. A Habitué é normal, tá, gente? Habitue. Isso, exato. Habitué. Deixar aí embaixo também o link. Isso, coloca aí o link. E o meu é Renara Ferreira. Não é feio. E Beleza. como é que você pode ajudar a galera? Eu quero fazer o que eu te procuro?
Como Comer assim? pizza? Não entendi. Saudável? A pessoa que quer comer pizza pode me procurar. A pessoa que quer empreender, né, quer comprar uma franquia, pode me procurar. A pessoa que está precisando de uma mentoria, talvez seja de outro segmento, outro nicho, pode me procurar. Chama lá. Boa. A pessoa que quer aprender a vender, né, assim como os meninos, eu tenho meu curso lá também. Sabia, Legal. Yuri, que eu tenho meu curso lá? Olha que legal. Dobre suas vendas em 3 semanas. Caramba. Então, são essas. Eu falei um pouquinho aqui de algumas estratégias, mas tem diversas outras estratégias, né, que eu compartilho nesse curso. O bizu vai ser o seguinte. Ah. A gente vai chamar a Renata de novo à noite Isso. pra trazer pizza Aham. e lembrar ela e trazer o suplemento. Oi, traz o suplemento. Eu vou trazer vinho também. Lembra- Pode deixar. Vinho também. Vamos chamar a Renata de novo. Vai ser podcast de 4 horas. E tem meu livro também, gente. Quem quiser conhecer mais ainda da minha história, Olha que tem legal. meu livro que se chama Fui Lá e Venci. Legal. Eu sou uma coautora, tem outras histórias nesse livro também. E é isso, o que precisar, só me chamar aí. Dicas fitness, dicas de maternidade. Se quiser patrocinar a Antônia, né, que é a filha da Renata. Também. Eu já fiz o Instagram dela lá, mas falta tempo para começar a movimentar. Legal. Eu até preciso pegar umas dicas com a Andressa lá de como começar a movimentar mais meu Instagram, o da Antônia. Relaxa. Fala Porque com ela. eu fico muito Ela ia vir aqui, ela tá no downtown, eu acho. Apesar de que ela tá em casa ainda, mas eu até falei pra ela que ela ia no downtown, eu falei, se quiser, encontra comigo lá. Mas ela tá em casa ainda. Até olhei aqui, eu falei, cara, não esqueci de mandar um endereço pra ela. Sim. Mas ela tá em casa ainda. Mas é sério, hoje eu falei da social media porque eu tô querendo, né, começar a entrar no digital assim, mas não é fácil não, o digital. Fazer esses vídeos que vocês fazem aí não é moleza Cara, não, cara. Tem que ter disposição Depois também, a gente viu? troca ideia, mas é muito mais fácil que você imagina. Depois Nossa, acaba virando com. a questão é o tempo, né? Não, mas é muito mais simples. Não, eu do até que você falei pro imagina. meu sócio. Você consegue faturar bem com poucos seguidores, com pouca gente no Instagram e sem muito esforço, assim, no sentido de sem precisar que nem o maluco ficar fazendo postagem. Tem muita estratégia. A gente tem cliente que... O Matuto era um cliente nosso, né? Com 3 mil seguidores. 2.000, tinha 2.500 2.000. seguidores. Em 4 meses fez quanto? Fiz 540 mil. 540 mil. Com 2 Mas é mil com um seguidores. perfil de 2.000 seguidores, né? Sensacional. Então, tem várias estratégias aí que a gente consegue fazer e fazer Já grana. vamos E estender é a bem reunião, difícil. já vou ficar aqui, ó. Até amanhã eu vou ficar aqui só aprendendo. Vamos lá. Mas é top demais. Cara, Renata, muito obrigado. Ainda vou te pedir para dar uma palavrinha final. Mas você que tá assistindo aí, não esqueça que nosso patrocinador, Dom Pagamentos, tem as melhores taxas do mercado. Inclusive, o nosso patrocinador do evento Full Sales Experience, Matutinho. Finalmente, quem assistiu o último podcast sabe que foi uma briga. Brincadeira, né? Full Sales Experience, sério. aproveitando aqui, já fazendo um gancho, o Full Sales Experience vai ser nosso evento para 1.000 empresários em São Paulo, voltado. Lá nós falaremos sobre gestão comercial, estratégia comercial, aquisição de cliente e vendas, né? Então, 1.000 pessoas lá junto com a gente, reunidos, para que possa levar, para que a gente possa levar o negócio no próximo nível. Então, você que tem interesse e quer ficar sabendo quando a gente abrir as inscrições, aqui embaixo vai ter na link da descrição. E aí, A lista de espera. a lista de espera para você ser avisado, porque vai ter uma condição de abertura de lote, né? Uma condição especial para Vai ser bem você. legal. E você quer ser patrocinador também, tem vaga para patrocinador, porque eu preciso pagar esse evento e vai custar mais de R$1 milhão. Então, pelo amor de O público Deus, lá, me patrocine e é um público super qualificado. Né, qualificado. Se você vende para pequena e média empresa, cara, você tem que estar com a gente. exatamente. E grandes também, tem umas grandes empresas lá também. Então, Dom Pagamentos está aí, checkout, taxa boa. Super dom de aumentar seu lucro. Tô com dúvida se a taxa é boa. Manda mensagem pra eles, QR Code na tela, ou aqui na descrição. Chama eles lá, bate um papo, fala que veio da Full Sales, que eles têm condições boas pra vocês, tá? Renato, essa aqui é a tua câmera. E do outro lado, tem um empresário, uma empresária que, cara, às vezes está pensando em desistir, né? Tá desanimado, tá desmotivado, não tá bem. E às vezes tá pensando até em se matar, depressivo, ansioso, e tá aqui assistindo esse podcast agora. O que você falaria para essa pessoa, né? Algo que vem do seu coração, da sua alma, né? Algo que vem de dentro. Qual é o conselho, qual é o direcionamento, qual é o insight, o hack que você daria para essa pessoa que tá assistindo? Olhando para essa câmera aqui. Responsabilidade grande, hein? Esse recado é importante. Bom, primeiro eu quero dizer que a minha história, né, é um exemplo de resiliência, um exemplo de fé. Por isso eu falo do livro, né? Quem puder adquirir o livro para conhecer um pouquinho mais. Aqui a gente falou muito rápido,
de todos os desafios que eu enfrentei, mas foram muitos que eu enfrento até hoje. Então, se você está passando por alguma dificuldade, calma, que todo mundo passa, todo empresário passa. Como o Yuri disse, ser empresário é você realmente guerrear todos os dias. Todos os dias é uma luta. Porém, você não pode desistir, né? Você tem que ter as suas razões para continuar. E a minha frase assim, de vida é: acredite nos seus sonhos e na sua capacidade de realizá-los. Então não espere irmão, pai, mãe, cunhado, amigo, não espere, tome você a iniciativa, tá? Faça um plano de negócio, estude seu mercado, aprenda sobre estratégias de venda. Hoje, quem sabe vender não fica pobre. Então, aprenda a vender que você sempre terá dinheiro no bolso. Às vezes você está aí lutando, tentando em um negócio, mas está limitado naquilo. Então, abre sua mente, pensa em novas estratégias, novas ideias, respira fundo. Você viu que eu tenho o costume de respirar fundo? Eu sempre dou uma respirada fundo para dar aquela oxigenada, para vir as ideias, para que a gente realmente precisa inovar, né? Ter ideias para a gente conseguir crescer. Então, acho que o principal é isso. Estou aqui como experts em vendas, né? E o melhor que a gente pode aprender realmente é vendas, e como eu falei também sobre o poder do networking, estar com boas pessoas, né? Falei aqui do meu curso, mas tem aí a mentoria dos rapazes também, esses cursos aí que eles vão ministrar. Isso é excelente, a gente precisa estar nesse meio. O Zé André até sempre fala assim que quando você está longe desse meio, você acaba emburrecendo, e é verdade. Então a gente precisa estar nesse meio de empresários, né? Ouvindo novas ideias, novas pessoas, conhecendo e realmente trocando experiências que com certeza sempre sai negócio. E é isso. A vida é muito boa, o mundo é muito grande, existem oportunidades todos os dias. Basta a gente levar a nossa cabeça, ter fé em Deus que tudo dá certo. Top demais. Quem sabe vender não morre pobre e nunca fica duro. Não fica. É só saber vender. Tô duro, vou vender. Hoje eu faço a minha conta, quando eu quero comprar alguma coisa, eu falo, quanto que eu tenho que vender? Quantas reuniões de venda eu preciso fazer? Quanto que eu tenho que vender? Essa é a minha estatística para comprar alguma coisa. Você que tá aí do outro lado, muito obrigado pela sua presença. Não esqueça de curtir, deixar o seu like aí, deixa um comentário. Compartilha no grupo dos sócios. Tem uma coisa que a gente esqueceu. A gente tem que dar um presente para quem tá lá do outro lado. Qual é o presente? Já esqueci. Pô, cara, quase que esqueceu do presente. Mas o Yuri agora lembrou, então eu vou te dar esse presente. Você que tá assistindo aí, você pode ter acesso a um diagnóstico comercial com o nosso time. Um dos nossos assistentes executivos de vendas. Eles têm os horários da agenda deles separados para você que está assistindo o podcast aqui. E como é que você faz para conseguir ter ali 1 hora, 1h30 com o nosso gerente assistente comercial e entender como melhorar e escalar o teu negócio? Aperta o primeiro link da descrição, lá o Diagnóstico Comercial 360, preenche o formulário, a nossa equipe vai entrar em contato com você e te explicar como é que vai funcionar para você conseguir desbloquear. Tem até um bônus agora. É um bônus especial, acho que quando você for apertar e se cadastrar já vai ter. Caso você compareça à reunião, tem um bônus especial com cashback, com uma pá de empresa, um monte de coisa bem legal lá. Sabe o que eu tô falando, não? Sei. Então vai ter lá. Então aproveite. Inclusive, que você vai... eu vou te compartilhar uma coisa em off aqui em relação ao pagamentos. Cara, eu acho que você consegue fazer a pizza sair a zero, custo zero pra pessoa. Fechou, quero aprender. Falar sobre isso daqui a pouco. É bem legal. Então, curte aí, comenta, deixa um comentário aí. Quem você gostaria de sugestão de convidado aqui? Quem que faria sentido sempre tá lendo, trazer pessoas aqui que faria sentido, acrescentaria na sua vida. Se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado. Lembrando que toda terça-feira às 20h30 tem podcast comercial Faixa Preta, que é o podcast onde a gente fala sobre comercial. Tem mais de 80 episódios aí, se você quiser maratonar. E toda quinta-feira às 20h30 a gente tem podcast com convidados relevantes para agregar na sua vida, mentalidade, negócio, business, saúde, tudo em relação a melhorar a sua vida e melhorar o seu negócio, tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença, um beijo pra você, um abraço e cuida, e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Não sei se você sabe, mas no primeiro ano a InfuSales conseguiu ajudar mais de 250 empresas a faturar 60% a mais. Não sei quanto isso é significativo para ti, a partir do teu faturamento. Se tu fatura 100 mil, por exemplo, você faturaria 160 mil reais. Cara, existem cases até de conseguir faturar o dobro, só para que você consiga entender. E o melhor, um dos nossos valores principais é ter integridade na venda. Então não tem nenhum tipo de truquezinho ou então de falar para você conseguir mentir para conseguir vender mais. Às vezes até fazendo você conseguir cobrar mais, vendendo exatamente o que você já vende. A gente já está contando aí mais de 100 milhões em resultados pessoais pra gente. Para os nossos clientes aí nem se fala. Para você ter acesso à nossa assessoria, entender como que a gente pode colocar algum tipo de solução para te ajudar a melhorar teu comercial, conseguir gerar mais demanda e fazer com que você venda mais e melhor, aperta no link da descrição aí para ter acesso a um diagnóstico comercial que é feito por nossos especialistas comerciais. Ele vai te dar uma aula sobre o nosso sistema e te mostrar alguma solução que faça sentido com o teu momento. Então aperta no primeiro link da descrição e a gente se vê aí do outro lado.